Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu. E eu sou o Luke. E este é o Mangá ao Quadrado. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Mangá ao Quadrado, um podcast semanal, quase sempre, nem sempre, mas seu podcast sobre mangás? Pô, quase sempre semanal. Que isso, não, tem podcast, tem todo podcast toda semana. Acho que é mais semanal do que o One Piece. É que nem sempre é Mangá ao Quadrado. Segunda potência. Nem sempre é Mangá ao Quadrado. Certo. Eu tenho a impressão que ele já teve essa interação algumas vezes. Eu acho que sim. Cara, são 200, e esse aqui é qual o programa? 200 e? É o podcast 211? 211 podcasts, A gente já teve todas as conversas existentes no mundo em 211 podcasts. Então, sei lá, todo esse podcast aqui que a gente vai gravar, provavelmente dá pra você montar ele com trechos de outras conversas. Estamos aqui pra fazer mais um quadro Mangagrafia, que é o quadro em que a gente analisa toda a carreira de um autor. E a gente tava há bastante tempo querendo fazer podcast sobre artista. Um autor que ele é mais voltado pra arte, enquanto ele trabalha com roteiristas. A gente quis escapar primeiro do caminho óbvio de ir no Takeshi Obata, né? Porque todo mundo pensaria nisso. E também a gente já fez os primeiros capítulos, que foi o do Oba e Obata, e ali a gente já comentou boa parte da carreira do Obata também, né? Que é relevante, né? Faltou a gente falar de Hikaru no Go na ocasião, porque né, não era da dupla. Mas enfim, aí a gente acabou caindo num artista que, por algum motivo, ele é muito popular no Brasil. Pelo menos em termos de licenciamento. Alguém lembra qual foi o processo que a gente fez pra chegar nesses caras? Porque, tipo, quando eu comecei a ler os mangás, eu, tipo, por que a gente escolheu esse cara mesmo? Eu não lembro mais. Eu acho que foi justamente, cara, tem sempre esses mangás do O Artista de Another, né? Então eu acho que é como a gente acabou parando aqui, sabe? Tipo, tem um monte de mangá dele. A carreira dele é basicamente os mangás que saíram no Brasil. E mais um ou outro, que aí a gente lê legalmente, né? Então, ele é um caminho fácil, né? É uma mangagrafia fácil e a gente pode fazer essa análise aqui. Olha que interessante. Então, como já foi falado, né? Fingindo que ninguém sabe, mas todo mundo que tá aqui já viu o título do podcast no arquivo, já sabe que a gente tá falando do Hiroki Ohara, que ele é o artista de Another. Coitado. Exatamente. O artista de Another. que surpreendentemente já veio pro Brasil. Eu não sabia disso já veio antes pro Brasil. de topar essa mangagrafia. Bom, todos os outros mangás dele vêm com o negócio do mesmo artista de Another, porque acho que era, tipo, fácil e não deve ser muito caro licenciar esses mangás. Não, e aí a JBC trouxe pra ele, acho que foi pra CCXP ou foi pra Fast Comics, eu não lembro, trouxe pra algum evento o cara pro Brasil. E é o que a gente vai é sobre ele que nós vamos falar hoje, sobre a carreira dele, que não é tão extensa, tem vários mangás curtos, e aí vai facilitar a gente comentar sobre, e muitos deles estão aqui no Brasil, como a gente comentou. Exato. Vamos por partes, começando sempre pela persona Hiroki Ohara, que ele até que tem bastante informação na internet em comparação com outros artistas. Hiroki Ohara é nascido em 24 de outubro de 1981, na cidade de Nagoya, na prefeitura de Aichi, que fica na região de Shobu, na região central da ilha de Honshu, no Japão. Beleza, que seja. Com o tipo sanguíneo O. Isso é uma informação muito relevante. Doador universal. Só se for negativo, né? Doador universal. Se for o negativo que é doador universal. Desculpa. Eu achei interessante que eu dei uma pesquisada, não sei se vocês acharam alguma outra informação, mas dei uma pesquisada de leve, coisas que esse cara fez além dos mangás, né? Normalmente a gente acaba encontrando informação que o cara, sei lá, fez alguma faculdade, estudou alguma coisa, isso eu não achei. Mas eu achei, isso eu não achei também. Mas eu achei que ele é um cara que ele é ativo não só no mundo dos mangás, né? Ele foi fanfiqueiro. Você procurar aí no Manga Update, você encontra que ele, sei lá, fez fanfic de Furikuri, fez fanfic de Persona. Fanfic não, né? Esse aí eu acho que ele foi pago pra fazer um de Persona, pra uma antologia. Sim. Do Gishi erótico tem um, pelo menos dele, de Furikuri. Então. Do Gishi é fanfic, né? Sim. Eu não sei se... Ok, tudo bem. Se tem uma separação ali diferente, né? Não sei. Eu acho que é a mesma coisa, não é? Será? Fanfic? Enfim. É que fanfic dá a impressão que é algo muito mais, sei lá, amador. Dojishi também pessoal, eu acho que os caras ganham dinheiro com isso, né? Eu não sei se alguém ganha dinheiro com fanfic. Fanfic parece algo mais de fã, entendeu? Antigamente tinha... Eu não sei como tá hoje em dia, mas quando eu ia em evento de anime há 40 anos atrás, sempre tinha umas mesas de fanfiqueiros ali. Tinha.
Tinha sim. Então eu não sei se hoje em dia ganha, não sei se a galera resolveu não dar dinheiro pra esse pessoal. Enfim, ele fez, além dos mangás ao longo da carreira dele e esses doujinshis, fanfics aí do passado, ele também atuou bastante, pelo menos bastante, 2 vezes, em character design de jogo. Olha só você. Ele fez o character design do jogo Special Report Division, que é da produtora Nippon Ichi Software, que é a mesma que fez Disgaea e fez Phantom Brave, que é um jogo que teve adaptação em mangá pelo Douman Seiman, que a gente fez mangagrafia. A gente leu esse mangá e era uma porcaria. Aí, ó, tudo se encaixa. Puta que pariu. Essa eu não sabia, eu não esperava por essa. Aí, ó, tudo. Porra, mundo mangá é isso aí mesmo. E em 2017 ele fez character design do jogo chamado Valkyria Revolution, da produtora Media Vision, que é quem fez Wild Arms, que é mais conhecido. Não é muito bem ranqueado esse jogo, tô vendo aqui. 58% no Metacritic. E além disso, é o que eu falei, ele faz... Parece que esse cara, aí a gente já começa a discutir a carreira dele, mas ele é a definição que a gente sempre a gente falava dos artistas, que em algum momento eles se vendiam e viravam artista de aluguel. Esse cara é o artista de aluguel. Esse cara, ele é a definição. O Hiroki Ohara, ele é a definição de artista de aluguel. Porque ele fez character design de jogo. A maioria desses mangás que a gente vai comentar, ele fez adaptação. Baseado em novel. Ele já, inclusive, desenhou capas e ilustrações pra novels, pra livros japoneses. Como, por exemplo, A Garota que Saltou no Tempo, que é um livro bem popular, porque teve aquele filme do... Como que é o nome daquele cara? Eu não lembro o nome do cara. Mas tem uma animação, The Girl Who Leapt Through Time lá. Ele fez desenho, fez arte pra esse livro. Ele fez arte para alguns livros que posteriormente ele fez mangá em cima, né? Então, Tantei no Tantei ele fez arte. Ele desenha pra antologia, sempre que tem aquelas antologias de vamos fazer uma homenagem à Persona. Aí vai lá e desenha pra antologia. Taigen Ebane, aí vai lá e desenha uma antologia. 40 artistas whatever, que são pagos pra desenhar 5 páginas, e aí ele tá lá no meio. Exato. Impressionantemente, ele não fez nem aquele Robot, nem aquele não sei o que da Adidas. Que são aquelas 2 antologias que qualquer autor tem quando você pesquisa no mangá Fever, alguma coisa. Todo mangá participou dos 2, menos o Hiroki Ohara. Mas é fascinante que você comentou, né? Realmente todo podcast a gente fala, aqui foi mais que esse cara se vendeu. Esse cara aqui se vendeu cedo, né? A carreira dele é vendida. Esse cara, o que eu imagino, pelas essas informações que a gente teve, o que dá pra imaginar na carreira dele é que ele era um cara que desenhava doujinshi, e por algum motivo, sei lá, alguém deve ter olhado esse cara e falado, a arte dele é boa. E aí começou a dar dinheiro pra ele desenhar a adaptação, e aí é isso aí. Ele fez a vida disso. Ele fez a vida disso. Eu imagino que seja bem por essa linha mesmo, que eu, sei lá, o primeiro mangá que a gente tem aqui dele é de 2005, ele nasceu em 81, então fazendo a conta, o primeiro mangá dele que tem aqui no Manga Updates, pelo menos, é de 24 anos. Daí, tipo, nem fudendo que esse foi a primeira coisa que ele fez, com 24 anos e já com essa arte. Até pode ser, eu não sei, pode ser que eu esteja meio... Ele esperou pra desenhar, pode ser. Mas eu imagino que realmente tem muito fanfic anterior a isso, que realmente não tá nem disponibilizado na internet, é só coisa que ele vendeu por aí. Alguém achou ele e tipo, porque não quer fazer isso aqui não? Aí, bora aí. E agora, não quer fazer isso? Tamo aí, né? Dinheiro. E agora? Faz esse aqui, vai. Tá. É meio fascinante até pra mim, tipo, esse cara ter esse trabalho de aluguel, porque a arte dele não é necessariamente tão genérica, por assim dizer, né? Eu até queria puxar esse assunto. Vamos conversar um pouco, a gente costuma sempre conversar um pouco da arte, do autor em questão, e esse cara começou a arte, é um ponto interessante pra gente conversar. Como vocês identificam a arte dele, as características principais? Eu não sei, porque, tipo, ela não é uma arte genérica, mas se olha assim, rápido, tipo, sem pensar muito, ela não parece muito diferente também. Ela tem características bem, tipo, que você olha e pensa, isso é um arte de mangá clássica bonita. Mas uma coisa que eu acho que ela faz muito é, tipo, uso de contraste, que essas cenas mais, tipo, sombrias, não sombrias necessariamente, mas, tipo, mais carregadas, que eu acho que funciona muito bem pra criar uma atmosfera mais única pros mangás dele. Ele sem dúvida, ele tem um uso de sombra muito específico, eu não sei nem como descrever. Sei lá, ele põe muita sombra na franja de todo mundo, por exemplo, e aí, tipo, tem esse ar meio carregado mesmo, e meio de terror, horror mesmo, apesar que nem todas as histórias dele necessariamente sejam sobre isso, né? Até umas que são mais dramáticas, ou alguma coisa assim, Kizu,
tipo, né, tem tipo um feeling meio, tipo, ai, alguma coisa muito terrível vai acontecer a qualquer momento, sabe? Você passa um feeling dramático bem, mesmo quando não é muito de terror em si. O que eu sinto bastante é que ele usa muito o preto. É muito proeminente o preto na arte dele. Então, tipo, os contornos eles são fortes quando o cabelo é preto, ele é uma mancha preta ali. Ele é super escuro. Quando a página tem trechos escuros, é muito escuro, sabe? Ele gosta bastante do tom escuro, parece. Quando eu olho o mangá dele, mesmo, tipo, tendo a mesma impressão de outros mangás no Brasil, parece que ele é muito mais escuro. Tipo, a tinta é muito mais forte que os outros, sabe? Então, sim, tipo, tem alguma coisa ali específica que torna a arte dele com uma cara meio escura. E aí, por isso que talvez esse ar de terror, horror, né? É bem sombrio, é bem dark mesmo. Mesmo quando a história é leve, tudo é muito escuro. E eu acho interessante que ele meio que... A gente vai comentar isso, é claro, mas ele meio que encontrou uma arte dele e meio que fixou ela. O que é tão interessante pra mim, porque ele é um artista de aluguel. E, sei lá, quando eu penso em artista de aluguel, tipo, eu não consigo pensar em nome, mas sei lá, cara que faz mangá de Digimon, por exemplo. Se você for ver na mangagrafia dele lá no Manga Updates, tem 1000 outras coisas de aluguel. É sempre, tipo, o cara sempre dá uma modificada bem forte de um mangá pro outro arte, sabe? É meio complacente, né? Os outros artistas, eles são bem complacentes com a obra que eles estão adaptando, né? Então, tipo, o cara muda o estilo dele pra encaixar no que ele tá tentando fazer. Enquanto o Hiroki Ohara não. É. Eu acho isso, em muitos aspectos, talvez seja a falta de habilidade, mas eu acho meio brilhante e talvez, parando pra pensar, o verdadeiro papel de um artista, porque, tipo, eu penso que um artista na criação de um mangá, quando ele é só um artista, é o mesmo papel de um ator numa peça, ou sei lá, no cinema, alguma coisa assim. É um cara que tem uma voz própria e, tipo, tem vários tipos. Tem artista que consegue fazer vários tipos de papel, super eclético, alguma coisa assim. Mas tem os artistas que, tipo, meio que tem uma voz própria e eles são, tipo, rola o typecasting, né? Tipo, eu quero esse artista pra fazer isso aqui. E o Hiroki Ohara, pra mim, ele exerce meio que essa função. É um cara que tem uma arte específica e as pessoas buscam essa arte específica pra fazer as coisas pra fazer o roteiro delas. Todo mangá dele, mesmo os que não são de terror nem nada, são bem dramáticos. E o que não usa o lado de terror como parte da comédia dele, então tá lá, faz sentido. Ele acabou sendo meio o que o Judeu chamou aí o typecasting, ele acaba sendo um pouco, eu não sei se ele é chamado por isso, mas ele acaba sempre dando esse twist pra história, de tipo, parece ser mais sombria mesmo, até tipo quando a história nem é tão sombria, como, sei lá, é o caso que a gente vai falar aí do Holiday, né, o Seashore Holiday. Ele não é uma história nem um pouco sombria, só que tipo, do jeito que ela é narrada, do jeito que ela é desenhada, parece que ela é super sombria, sabe? Quando você olha pra ela, você fala assim, nossa, essa história deve ser super dark. Não, é uma menina no quarto, sabe? Mas a narrativa dessa história é mais dramática do que a própria trama dela pediria, talvez, mas tipo, faz parte. Criou uma atmosfera única. Um detalhe que eu queria só comentar de relance, porque eu não sei muito bem explicar, então talvez vocês ajudem, mas é que eu gosto muito das composições de página dele também. Eu acho que é bem não genérico às vezes, mas eu não sei discernir por que exatamente. Eu gosto o resto eu não prestei muita atenção, talvez, mas eu gostei em Another, a composição de página deles, agora quando eu paro pra pensar. Ele tem umas páginas duplas bem diferentes, talvez. Ele tem uma página dupla. Ele faz o que é muito difícil fazer, que é página dupla com mais de um quadro e funciona, sabe? Tipo, fica bem elegante. Principalmente ele usa quando é página dupla com mais de um quadro, ele põe, tipo, os quadros verticais bem finos, sabe? E aí cria uma composição bem interessante, sim. É bem notado. Usa bastante diagonal, né? Faz uns quadros na diagonal também, quando é página dupla de impacto. Quando ele faz umas sequências com pouco texto, tipo, de algumas páginas com pouco texto ou com nenhum texto, também é, tipo, tudo bem fluido, assim, ajuda a criar essa atmosfera mais estranha que alguns mangás dele pedem. Sim. É verdade. Ele tem bons quadros, boas páginas silenciosas, sem dúvida alguma. Outra coisa talvez até que ajuda nesse ar atmosférico e justamente no contraste aí que você falou, Lu, que é a ausência de cenários, na maioria das vezes. Quando precisa, ele desenha bem, mas parece que tem essa escolha mesmo de desenhar pouco cenário, e aí realmente esse preto no branco, assim, chama muita atenção e ajuda também na fluidez, sabe? Os cenários meio vazios, né? A Another tem, tipo, muito o corredor da escola, tipo, sem ninguém, só com um personagem, que dá esse ar meio ominous pra aquilo tudo.
E quando tem um diálogo, ele meio que desaparece com o cenário e deixa só os dois personagens meio conversando ali no branco. Sim. O que eu acho interessante é que justamente, né, a gente tá puxando análises do que a gente considera que é bom nele, mas ele é o tipo de arte que ela não é espalhafatosamente boa, sabe? Ela não é, tipo... É muito fácil a gente olhar pra Inyo Asano e falar, olha só a composição de cenário que ele monta, escolhas de ângulo. Aí a gente pega o autor do Kokonohito, ou mesmo o autor de Slandunk, Vagabond, que fugiu o nome nesse momento e é uma vergonha. Takehiko Inoue. Quando a gente pega ele, tipo, você olha e fala assim, olha só esse esmero, ele desenha todos os fios de cabelo, sabe? Tipo, é muito... É espalhafatosamente bom, sabe? Tipo, você olha e fala assim, caraca, isso é muito bom. E aqui não é, tipo, é discreto. Ele como um bom artista de aluguel, ele é discreto na sua atuação, mas ele não perde... Tipo, ele tem habilidade, ele tem pontos interessantes, sabe? Ele também tem as características dele. Só que é mais sutil, né? Não é gritante. Eu acho isso muito interessante. Como a gente, sei lá, se não lê querendo procurar, como a gente leu pra essa mangagrafia, às vezes passa despercebido essas qualidades dele, né? Ele é um artista bem funcional que, tipo, usa bem a mídia de quadrinhos, por mais que não use daquela forma que chama atenção e você pensa, caralho, olha o que ele tá fazendo com a mídia. É só, tipo, um uso bem feito. Inclusive, vou fazer um merchan aqui que eu acho que vocês nem pensaram, mas o Leonardo, ele tem um texto sobre um dos mangás dele, que é Feridas, que fala um pouco disso, dessa simplicidade bem feita do mangá. Ele fala um pouco da história e da forma que ela é contada. Cara, eu não fazia a menor ideia que o Leonardo escreveu esse texto. Eu não lembrava mesmo, também não. Eu sabia que vocês não lembravam, mas... Se bobear, eu revisei e eu não lembro desse texto. Desculpa, Leonardo. Você é um bom amigo, Lu, que o Leonardo vai ficar muito feliz agora. Eu espero que ele escute esse podcast. Eu acho que ele não vai, não. Não vai. Legal. Vamos começar a carreira dele, porque é bem interessante. Porque a gente comentou que ele faz bastante parceria, no caso, adapta bastante novel. Mas existem duas instâncias em que ele atuou como roteirista da própria história. E a primeira é dessa primeira história que a gente tem na ordem cronológica dele, que é o mangá Coin Laundry no Onna, basicamente a mulher da lavanderia, que foi lançado em 2005, compilado em um volume. Ele foi publicado na revista Beans Ace, que eu imagino que foi cancelada em algum momento e depois foi transferida para a revista Shonen Ace da Kadokawa Shoten. A Monthly Ace, ela é uma revista whatever, que é whatever, mas tipo tem algumas coisas interessantes, como por exemplo, saiu a adaptação de Evangelion, saiu lá, a adaptação de Eureka Seven saiu lá, Bem-vindo a NHK saiu lá. Tem várias adaptações então nessa revista. Sim, tem a adaptação mas esse não é nem adaptação, né? Esse não é. Mas tem alguns originais, né? Então, tipo, a Samurai Champloo saiu lá, adaptação de mangá, Fate Stay Night saiu lá. É uma revista que gosta bastante de adaptação. Caraca, será... Mano, é isso, é por isso que ele foi pra adaptação. Porque o editor dele trabalhou numa revista de adaptação e, de alguma forma, levou ele pra esse caminho. Sim, é bem possível. A linha Ace de revistas tem vários contatos com escritores de novas e tal, eu imagino. Porque o maluco que fez alguns dos roteiros dos mangás dele, tem vários outros mangás com outros desenhistas também. Sim. Desvendado o mistério. A impressão que eu tenho, se a gente for... Porque o que é a garota na lavanderia, a mulher na lavanderia, Judeu? O que é essa história, basicamente? É uma comédia meio sem graça sobre essa lavanderia que um dia surgiu no caminho num caminho que as pessoas tomavam. Você vai nessa lavanderia e tem uma mulher vivendo dentro dessa lavanderia. Às vezes ela tá dentro, sei lá, da máquina de secar, às vezes ela tá dentro da máquina de lavar. É uma mulher misteriosa, meio maluca. E tipo, a comédia do mangá meio nonsense, às vezes de situação, não sei, é sobre fazer a interação meio diferente das pessoas com essa mulher. A primeira recomendação do mangá updates com esse mangá é o Arakawa Under the Bridge. Vejo muita justiça nisso. Tem essa vibe meio nonsensica e uma personagem específica que não necessariamente é a protagonista, meio que criando a comédia. Não tô falando que é igual ou tão bom quanto alguma coisa assim. Não sei. Tem alguma relação aí. É uma comparação justa. Eu acho uma comparação justa. E é interessante porque eles são capítulos de 8
8 páginas. E o que me leva a crer que ele era, tipo, história pra fechar a antologia, sabe? Então talvez tenha sido aí que ele começou. Tipo, alguém chamou ele, faz esses mangá aqui pra 8 pagininhas pra fechar a antologia. E aí em algum momento alguém falou assim, toma esse roteiro aqui, faz um mangá disso daqui. E aí ele continua essa carreira aí. Olha só, estamos desvendando a carreira do Hiroki Ohara aqui. Faz algum sentido ele ter sido contratado nessa ordem de acontecimentos. Eu queria perguntar pra vocês, porque eu honestamente não sei se esse mangá é realmente só ruim, completamente sem graça e nenhuma piada sem graça, ou tipo a tradução é uma bosta. Porque, tipo, nenhuma piada é engraçada. Tipo, não termina do nada e, tipo, não tem uma punchline, nada. Tipo, nunca. Eu vou colocar... Eu acho que é um pouco dos dois. Eu vou colocar a culpa nos dois, mas muito na tradução. Porque a tradução que a gente tem de Scan, né, como não tem uma tradução oficial, parece muito bosta. Não, parece um cocô. Sim. Eu acho que deve ter muito piada de, tipo, linguística que o cara não se deu o trabalho nenhum de tentar, tipo, dar alguma mudada ou, sei lá, por uma nota de tradução, pelo menos. Mas acho que mesmo assim, mesmo que a tradução fosse boa, não ia melhorar muito esse mangá, pra falar a verdade. Dá a impressão que ele era meio corrido mesmo, porque, tipo, assim, mesmo com a tradução ruim, em um momento eu lembro que tem um capítulo que, tipo, do nada muda uma conversa, e, tipo, isso aconteceu várias vezes durante a leitura. Tipo, uma conversa tava indo uma página, na outra mudava. E aí alguma delas explica, fala, tipo, não, a gente só tem 8 páginas, então, tipo, tem que ser rápido, assim. Então eu penso que, tipo, no original devia ser assim, sabe? Corta a conversa do nada e não faz sentido mesmo. Não, e as próprias ideias não são boas ideias pra piadas, mesmo que elas sejam transmitidas errado, já não eram ideias boas pra começo de conversa, sabe? Realmente, o cara não soube lidar muito bem com as 8 páginas. Realmente, agora que eu tô pra mover, sabe? Tinha umas transições malucas, sabe? Que, tipo, não dava pra entender pra onde, tipo, só essas 8 páginas estavam indo, sabe? Sim. Não era muito, mas em 8 páginas, tipo, na 4ª página você não sabia onde você tava mais, né? Mas isso do capítulo terminado nada, é muito verdade. Era, tipo, a punchline menos punchline da história. O que era no máximo uma piadinha, assim, tipo, de um quadro, era a piada que ele usava pra terminar um capítulo. Porra. A única vez que mais ou menos funcionou pra mim foi no último capítulo. O último capítulo é essa sensação meio que de último capítulo de um mangá episódico de comédia mesmo. A menina desapareceu, pra onde será que ela foi? Vai ser revelado o mistério trágico por trás dela. Só que são 8 páginas, então ele desenvolve esse mistério, aí nas últimas 2, não, eu tô aqui, acabou. Eu acho que é uma boa piada com isso, só que, tipo, no final também não terminou o mangá de nenhuma maneira interessante, né? Não, sabe? O mangá terminou com hemorroidas. Essa foi a última punchline do mangá. Essa piada seria muito boa se, tipo, não fosse o final do mangá de fato, sabe? Seria um final falso que, na verdade, não era isso. Mas é um mangá, sei lá, bem medíocre, né? Bem da verdade. Mas a gente consegue ver que, pelo menos em termos de arte, ele tava mostrando que, tipo, tá começando uma carreira já com arte nesse estilo, sabe? Tipo, o segundo capítulo já tem uma cena que é meio de terror, da mulher saindo da máquina pra assustar o cara, né? Tudo parte da punchline. Mas, tipo, porra, é uma boa cena, sabe? Super bem desenhada essa cena. Você pensa, pô, o cara tem talento aí, algum talento ele tem. Eu acabei nem comentando sobre isso, mas esse é um dos... porque acaba não sendo, são nos 2 primeiros capítulos que ele tenta fazer, tipo, um negócio meio... O Diário de Gatos de Junjito, que é, tipo, uma arte super terror misturada com comédia, né? Sim. Nos 2 primeiros capítulos tem isso, a menina, tipo, saindo da máquina de lavar como se fosse o chamado, né? Meio que ele repete isso nos 2 primeiros capítulos, na verdade. Mas aí depois não tem mais isso. Não, tem, tipo, depois muito esporadicamente, mas não é mais a parada principal. Não, depois ele desenha um cachorro horrível lá, sabe? Tipo, essa é a piada. Sim, essa é a piada. A piada é que o cachorro era estranho. Tá, e tem uma referência dele aqui, é claro, ao autor lá de The Different Classroom, lá, o cara das caras. Qual é o nome dele? O Kazuo mesmo? O Kazuo mesmo. Tem uma hora que uma menina faz uma cara ali do Kazuo mesmo, então tem essa influência, obviamente, né? Eu acho que qualquer mangaka que desenha o terror horror... minimamente de terror pensou nesse cara alguma vez na vida. Faz isso em algum momento. E aí, o Hiroki Ohara lançou esse mangá e em 2006, algum editor pra ele chegou e falou assim, viu, tem esse livro aqui, esse conto do Otsuishi, e você podia adaptar em mangá, né? E aí em 2006, ele desenha o mangá Shisou Holiday, que também foi publicado na mesma revista que a gente comentou aqui. E eu acho que... Otsuishi... abre um parênteses pro Otsuishi. Eu acho que ele merece um pouco de comentário. Eles vão ter uma trilogia
lançados juntos aí, né? Sim. Sendo que este que a gente vai comentar primeiro é o único dos 3 que ainda não saiu no Brasil. Em tese, eu acho que esse autor aí também é um autor. Esse Otsuishi, acho que ele, mesmo nessa época de Shizuo Holiday, ele já era um autor de novel reconhecido, pelo menos, alguma coisa assim. Sim. Eu não sei se essa história... Porque eu lembro que todo mangá desse de um volume tinha uma palavrinha dele no final. Algumas dessas histórias eram, tipo, coisa que ele fez pra concurso no começo de carreira. Acabou sendo adaptado depois. Eu não sei se essa era uma delas. Sim, é uma delas. É uma das obras... Esse Otsuishi, ele é um autor de livros, né? Ele é um escritor, então tipo, ele escreve muitos livros. E aí ele normalmente faz uma pegada meio de mistério, ou uma pegada meio de horror, meio de suspense. É a pegada dele. Com um elemento sobrenatural, tipo, referência sobrenatural pra uma história, tipo, normalmente fora esse normal. Em mangás, eu lembro de já ter lido o Goth dele, né? Que é um mangá que tinha uma avaliação boa, mas faz tanto tempo que eu li que eu não lembro. Tipo, eu lembro que eu gostei na época, mas eu não lembro se é bom ou não, sabe? Eu lembro de ter gostado muito. Inclusive foi por isso que, tipo, não foi por causa do Kyohara Hiro, foi por causa desse cara que eu comprei os mangás dele que saíram no Brasil. Sim. Eu lembro de ter gostado muito dos mangás desse cara. Gotham eu lembro de ter gostado também. Eram pequenas histórias, né, no geral, que acabaram se encaixando no final, alguma coisa assim. Gotham também uma dupla de irmãos psicopatas que adoravam... não psicopatas, mas que, tipo, eram obcecados com, tipo, cenas de morte e gore, alguma coisa assim. E que também é desenhado por um artista de aluguel. Sim. Sim, totalmente. Pois é, um outro que fez, sei lá, Welcome to the NK e mais algumas outras coisas também da versão de Light Novel. Fez um mangá de Assassin's Creed 4. Esse tipo foi para outro nível. Não. Nem filho. Acho que o Kyohara tem, tipo, ganhou crédito respeito artístico a ele mesmo, sabe? Não, vou fazer esse escritor aqui de renome. E Luke, do que é este mangá, esse primeiro mangá da parceria, entre aspas, Otsuishi e Hiro Kyohara, que chama Shizuo Holiday? Sobre o que é? Esse mangá é sobre uma garota que a mãe dela se casou com uma outra pessoa, depois, eu não lembro o que aconteceu com o pai dela, morreu mesmo ou só se separaram? Nem lembro, acho que separou. Bom, enfim, aí ela se casou com outra de uma família rica e tal, só que a mãe morreu. Aí ela se sentia totalmente deslocada daquela família que ela entrou, porque não tinha mais relação de sangue com ninguém e tudo mais. E aí quando o pai adotivo dela se casa com uma outra pessoa, ela cria uma rixa com essa nova mãe dela e tudo mais, até que ela decide fingir um sequestro pra, tipo, dar susto na família dela e principalmente nessa mãe adotiva, querendo colocar a culpa nela. E aí isso acaba se desenvolvendo, acaba sendo mais, tipo, dando mais merda do que ela planejava e essas coisas. Sim. Acontece isso e aí o mangá enrola por... Nossa, no primeiro capítulo isso, aí o mangá enrola até o último capítulo pra revelar o plot twist. Eu vou dizer uma coisa. Eu acabei lendo esse mangá e eu comecei sem querer pelo 4º capítulo, porque o meu aplicativo de ler mangá falhou. Você não perdeu nada. Não, então, eu acho que melhorou minha experiência do mangá, porque, tipo, eu fui lendo os outros capítulos, eu percebendo os detalhezinhos do twist, e eu achei, porra, o cara, mó da hora, como eu já tava se encaixando aqui desde o começo. A impressão que eu tenho é que ele meio que se estendeu um pouco demais pra caber em um volume, sabe? Tipo, putz. Porque a impressão que dá é que isso é um conto desse cara, do Otsuishi, não é um livro. Porque isso foi compilado foi lançado em livros de contos dele. Então, tipo, eu imagino que seja uma história relativamente curta, com esse twistzinho que existe no final. Quem ler vai saber o que é. E aí, tipo, putz, a gente tem que fazer essa história, mas tem que caber em 200 páginas, né? Pra gente compilar o tanco. Dá um jeito aí. E aí, tipo, é isso, cara. É bem enrolado em algum momento ali no meio, né? Sim. Eu tenho uma afirmação, porque eu quero falar mais da arte, né, do que, sei lá, da história em si. Talvez é uma afirmação meio polêmica, mas eu achei que a arte do Kyohara não era a ideal para esse conto, não? Para essa história. Então, é o que a gente falou. Ele tem esse ar meio de arte de suspense, por assim dizer, e talvez ele tenha dado uma impressão errada do mangá, porque em todo momento eu fiquei esperando um twist, sei lá, condizente com a arte e não aconteceu, sabe? Eu tava esperando, sei lá, uma morte, uma coisa mais trágica, alguma coisa, e não apareceu. Teve isso. Não é disso a história, é de outra coisa a história. Eu imagino essa história com uma arte muito mais cômica, mas não gag, sabe? Tipo, pode ser até com menininha moe,
esse tipo de coisa, sabe? E eu acho que uma arte um pouco mais leve traria meio que essa despretensão que o mangá pedia pra que quando tivesse plot twist, de fato viesse a carga dramática, sabe? Sim. Mas como ele era suspense, e, tipo, esse negócio pesado o tempo todo, quando chegou a hora do plot twist, eu fiquei meio, ok, tá bom, vai. Até porque, tipo, o lado temático desse mangá é muito sobre relações familiares, essas coisas, e do jeito que o mangá conta, não é o tipo de coisa que não é um tema pesado, assim, é tipo, é mais inspirador do que qualquer outra coisa pra protagonista, sabe? Sim. Sem dúvida. Tipo, não encaixou pra mim mesmo, cara, realmente. O tom não era necessariamente, tipo, é porque tem um mistério acontecendo, mas é que você falou, Luke, o mangá não é um mangá de suspense, sabe? É um mangá de relação familiar, de drama, até um pouquinho de comédia mesmo aqui e ali, sabe? E acabou não flutuando bem pra mim. Mas eu consigo ver isso funcionando muito bem como um conto, porque eu acho o twist legal, tipo, ele é bem telegrafado, sem ser esperado, e uma mensagenzinha positiva, assim, bem demonstrada na história. Então acho que, sabe, uma história curta funcionaria bastante bem, seria bem decente. É uma mensagem positiva, mas eu fiquei... Quanto mais eu pensei nesse mangá, eu mais odiei a menininha. Não, mas acho que essa protagonista é chatíssima ponto, né? pra caralho, né? Ela só aprender, tipo, não, gente, porra, meu pai não me odeia só por causa daquilo. Tipo, a menina fez um negócio que fudeu com a vida de todo mundo, e aí no final das contas não teve consequência nenhuma. Ela não aprendeu nada com isso, sabe? Ela aprendeu um pouco, ela só não foi punida nem um pouco por isso. Achei meio estúpido, talvez, no final. Não, eu não gostei, nossa, nem um pouco de Suisho Holiday, não. Como fica a tradução desse título? É Holiday só. É que não saiu no Brasil esse daí, né? Esse é a tradução que não veio pro Brasil. Mas é tipo o equivalente a feriado que a pessoa desapareceu, sabe? Porque tem aquele mangá que eu comentei no Intersecção, que é o Seashell Diary, Seashell Nick, que é o diário da pessoa do desaparecimento. Então, é mais ou menos isso. Então, é tipo feriado de desaparecimento, alguma coisa assim. Carreira que segue, no ano seguinte, o editor dele chegou, o diretor do Hiro Kiyohara, chegou e falou assim, então, tem esse outro conto aqui do Otsuishi que eu acho que virava, né? Você adaptar. Que é o Kimi ni Shika Kikoenai, que em português saiu no Brasil pela editora JBC, com o nome Só Você Pode Ouvir. Sim. O Só Você Pode Ouvir, né, que saiu no Brasil pela JBC, que você pode adquirir nas lojas especializadas, conta a história de uma menina que não tem celular, e todo mundo tem celular e menos ela, e aí ela inventa um celular na mente dela, tipo, ela pensa tanto que ela queria ter um celular, que ela inventa um celular como queria que fosse esse celular, que ele começa a se tornar meio que real na mente dela, e aí esse celular recebe uma ligação de outra pessoa que tem um celular fictício na mente deles, e eles começam a conversar, e aí, tipo, aparentemente eles existem de verdade, essas pessoas, então toda a história vai envolver essas duas pessoas conversando e como vai se desenvolver a relação entre eles, etc. É uma história bem simples, ela é basicamente isso que eu falei. Não vai muito além disso, não. O que eu acho interessante é que eu não sei exatamente o que, mas em comparação com o mangá anterior, o Seashell Holiday, eu percebo que o Só Você Pode Ouvir, ele tem menos o clima pesado, sabe? Tipo, de tentar parecer meio suspense. Eu não sei o que é. E em algum momento eu achei que era porque os cílios da menina eram maiores. E aí dava a impressão dela ser mais shoujo, assim, sabe? Eu acho que ele usa mais branco mesmo nesse mangá, talvez. Talvez seja isso. Ele usa bastante branco, as roupas são brancas, as roupas são claras. Eu acho que talvez seja isso. Menos cores escuras, mais cores claras, tenha mudado o clima da arte dele. É porque ele usa muito preto ainda. Tipo, é preto e branco. Pouco cinza, mas eu acho que talvez principalmente na falta de cenário, são quadros bem vazios que ele coloca ali, principalmente os quadros de impacto, sabe? Ele faz aqueles quadros verticais, 3 quadros verticais que ocupam uma página, ou 3 horizontais, e ele tem bastante espaço negativo nessas páginas, então acho que trouxe uma certa leveza mesmo pra história. Que é o que pedia, né? Que é o que a história pedia. Tanto que, eu não sei se vocês sabiam, mas tanto Só Você Pode Ouvir quanto Feridas, que é o próximo manga que a gente vai comentar em sequência, eles eram obras, contos do Otsuishi e já foram adaptadas em mangá antes. Elas tinham sido adaptadas em mangá por algum outro autor, que era um volume compilado com essas duas histórias. E é tipo na arte shoujo.
as duas histórias, sabe? Tipo, mais clássico do shoujo possível. Eu não li, eu só dei uma passada por cima e eu vi que isso ressaltou uma possível característica do Hiroki Ohara. Ele não muda muito o roteiro original, porque os dois seguiam mais ou menos a mesma estrutura, sabe? Tipo, quando tinha um flashback, os dois tinham, quando tinha uma a ordem de todos os acontecimentos está idêntica, sabe? Tipo, não teve uma mudança na ordem de acontecimentos, é exatamente a mesma ordem de quadros, mesma ordem de acontecimentos. Parece que é uma adaptação muito direta, assim. E em termos de quadrinização, você consegue lembrar? Aí modificava, quadrinização, né? Tem algum modificava, mas tinha algumas coisas que eu lembro que eu bati o olho e eu sentia que era igual. Por exemplo, a primeira vez que a menina conversa com a moça mais velha, ela tá de costas na janela, e isso se repetiu nas duas imagens. No Feridas, a primeira imagem, que é do menino de costas, com a ferida nas costas, é a mesma nos dois mangás. Então eu imagino que talvez sejam contos que eles já tinham alguma ilustração, e aí eles usaram algumas ilustrações como base, ou o autor, ele descreve muito bem o que ele quer, e aí depois quando vai desenhar, tipo, fica muito claro que é aquilo que querem desenhar, sabe? Sim. Fascinante. Bom roteirista, né? Um bom roteiro é aquele que, tipo, expressa exatamente a ideia pro ator, né? Então, se esse é o caso, os artistas tiveram a mesma ideia. Acho que seja mais por isso. Acho difícil, tipo, o escritor de novel fazer a pré-página, né? A quadrinização pra só passar pro artista. Eu imagino que leia a novel e desenha. Mas acho que eu imagino que siga algo assim. Sim. Tem uma mudancinha que eu vi, porque eu tava lendo as páginas finais dos dois, e tipo, é uma mudancinha em que o Hiroki Ohara, ele é mais sutil no final do que o outro cara. O outro cara opta por falar, então, o que você estava achando é isto aqui mesmo, entendeu? Ó, ela está falando que é isto aqui mesmo. E o Hiroki Ohara, ele só desenha e deixa, tipo, ok, é o que eu tava pensando mesmo. Deixa no ar. Então pontos pro Hiroki Ohara aí. Porra, ganhou do autor genérico de shoujo que a gente nem sabe o nome. Mandou melhor do que o cara. Mandou melhor. O que eu vou falar? Mas eu gosto do mangá de Só Você Pode Ouvir. Uma boa história, sim. É uma boa história, bem simples e direta. Eu gosto do desenvolvimento, dos acontecimentos. Eu acho um bom mangá. É um conceito bom, assim, tipo, um conceito bom pra história. Por uma história rápida, assim, sabe? Não, e é bem desenvolvido, pensando até em roteiro, né? Porque, tipo, ele cria micro-regras e que, tipo, isso influencia a narrativa. Sim. É interessante isso. É um conceito que ele cria personagens com um drama que é condizente com esse conceito, sabe? Tipo, é tudo bem conectado tematicamente. Esse, o próximo mangá, é um tipo de história que eu acho que acontece pouco nessa mídia, sabe? Porque não é, tipo, uma coisa muito grande, ou também não é muito curto que nem one shot. É só algo desenvolvido rapidinho, uma ideia explorada até, sabe, um limite, porque não é uma ideia muito ampla. E é só isso, sabe? É uma boa história que a gente não tem tanto assim, sem muita pretensiosidade. E bem mais local, né, por assim dizer. Mangá, por ser ou muito curto ou muito comprido, acaba sendo só uma ideia aqui bem específica, mas que eu vou tentar expandir bastante, ou, tipo, o mundo inteiro e guerras, sabe? Então... Os mangás curtos que a gente acaba vendo e que a gente acaba tendo mais acesso são aquelas coisas bem mais, tipo, underground ou experimentais, ou tipo, mais, tipo, olha só que ideia incrível aqui, eu tô fazendo um mangá, tipo, sei lá, mangá do Azando com Jagar Holographic, aquela coisa. Essa é uma história simples, assim, sabe? Ou é um mangá de um volume de antologia, né? Tipo, várias histórias curtinhas. É difícil ser, tipo, é um volume, o mangá é um volume, sabe? Tipo, não é meio volume e com um outro conto, não é um volume, mas no finalzinho tem um capítulo de outra coisa. Não, tipo, é um volume. Esse mangá é um volume. Eu gosto desse conceito, eu acho que devia ter mais também. E fascinantemente, comparado com Holiday, a história realmente voa aqui, né? Acho que é um volume que é lido bem rápido, né? E não é como se tivesse também tão pouco texto, sabe? É só uma história bem fluida mesmo, eu não me senti, tipo, enrolado em nenhum momento durante essa história aqui. E acho que apesar de ser algo mais supernatural, o drama dos personagens é algo bem mais simples e talvez por isso mais acessível, empatizável. Não é nada, tipo, grandioso, mas você entende, tipo, a situação dos personagens. É algo bem fácil de simpatizar. Sim. Não pensei, sei lá, não consigo pensar agora em uma grande metáfora, mas sei lá, só uma mensagem, só uma história bonita mesmo. Sim. É só uma história boa e simples. Uma história simples. O mangá seguinte dele, lançado no ano seguinte, 2008, também de um volume Shonen Ace, como eu comentei, é o Kizu. Em português ficou
como feridas. Judeu, feridas. Feridas é basicamente a história. Acaba sendo muito mais sobre isso, mas é sobre um garoto que consegue absorver as feridas de outras pessoas. Basicamente isso. Sim. E ele tem um amigo que tá sofrendo abuso do pai e uma menina ali que tem uma cicatriz terrível no rosto. Esses três personagens e a história cria um grande drama em volta deles três, né? Sim. Não quero falar muito mais sobre isso, porque eu acho que é uma excelente história, com pequenos plot twists bem fortes, sabe? E que realmente tocam na ferida. Trocadilho não intencional aqui, mas eu acho muito bom, Kizu. Sim. Eu gostei também de Kizu. É uma história que eu gosto bastante, essa. Eu gosto tanto, só um comentário, eu gosto tanto porque essa ideia eu tive já no passado. Essa ideia foi roubada minha. Esse mangá era meu. Tava no campo das minhas ideias desde quando eu era... Você teve essa ideia quando? Eu acho pouco provável que ele tenha tido depois de você. É muitos anos, é tipo a ideia de adolescente isso, cara. Quando não, mas queria fazer conto. Dá pra fazer o mangá que você quer fazer ainda. Você quer fazer tipo um shonenzão, não quer? Não, então. Quer essa ideia? A ideia era uma pessoa que absorvia o machucado das outras pessoas. Tipo, transferia o machucado das pessoas. Essa era a ideia. Uhum. Tipo, essa é a ideia do mangá, porra. Não dá mais pra fazer. Não, estragou o meu mangá. Não dá pra fazer ainda. Não, isso aí é desculpinha. Ninguém vai falar, o Estranho roubou. Agora vamos falar, porque você comentou, né? Mas ninguém ia falar, o Estranho roubou a ideia de Kizu. Eu roubei. É que eu não vou fazer, né? E não tenho como provar que estava na minha cabeça, mas digo do coração que já passou. Essa ideia já foi minha. Todo mundo acredita. Eu joguei essa ideia no campo das ideias, no campo imaginário das ideias, e o Otsuishi puxou ela de lá. Ok. Alguém acredita. Mas eu gosto de Kizu. Eu também gostei da história, da narrativa, principalmente porque ele se preocupou bastante sobre quem é esse menino, que é o menino que absorve as feridas. E, tipo, a gente não vê a história por ele, a gente vê a história pelo amigo, né? O amigo que conhece alguém com essa habilidade. E aí, tipo, ele tentando entender quem é esse garoto, porque ele é do jeito que ele é, tão bondoso, mas ao mesmo tempo meio recluso, o que isso significa, e os impactos dessa habilidade, eu gosto como é desenvolvido, o drama que isso traz, as decisões que vão tendo ao longo da história. Eu gostei de Kizu. Gostei bastante. Eu acho que ele tem muitas qualidades parecidas com a do mangá anterior. É uma leitura bem fluida, é uma leitura que você consegue empatizar bastante os personagens, embora essa seja bem mais, tipo, densa, com um drama. E é uma ideia, tipo, muito boa. Eu acho realmente um conceito muito bom. Esse eu acho que talvez pudesse ser realmente bem mais explorado até, tipo, é uma ideia com mais potencial do que isso, mas ele usa bem pra história que ele quer contar, sabe? Ele faz o que ele precisava fazer com essa ideia pro mangá dele. Eu só acho que é uma ideia que, tipo, tem mais potencial até que isso. Porque é realmente da hora. É verdade, para não pensar. Daria pra fazer uns 3 volumes, sabe? Uma história em 3 atos com essa ideia que é muito boa mesmo. Mas de fato, o cara fez o que ele queria fazer aí, foi feito ali o que precisava ser feito. De novo, esse elemento sobrenatural que, tipo, combina com os personagens que ele criou, tem a ligação com o que os personagens estão passando, então acho que ele manteve essa conexão toda com a história. Sim. E em termos de arte, tá muito legal aqui também, né? Porque eu consigo sentir também a mesma coisa de feeling, né, do anterior, que esse aqui é meio que intermediário entre o super suspense que não cabia lá no Seashore Holiday com o tom que combinava mais leve o anterior, que é só você pode ouvir. Aqui no Feridas ele tipo equilibra os dois lados, tem um momento mais ternura, tem um momento mais dramático e tipo você percebe em que momento você tá, sabe, olhando pra imagem. E os momentos dramáticos, tipo, a arte dele e a composição dele funciona muito bem pra esses momentos. E, ele tem umas páginas muito boas. Muito boas mesmo. Eu acho que eu comentei que ele passa muito bem essa sensação de suspense, sabe? Tipo, principalmente de, tipo, a qualquer momento alguma merda vai acontecer. Isso é perfeito pra Kizu, porque de fato toda hora só acontece merda, sabe? A história só, tipo, fica cada vez mais trágica. Eles ficam com cada vez mais, tipo, pena, dó desses personagens, sabe? O que eles estão passando. Mais do que suspense, sabe? Tipo, ele
passa bem o drama mesmo, de que, tipo, realmente só acontece merda, sabe? De alguma forma ela se traduziu pra mim, tipo, essa sensação de, tipo, a qualquer momento pode ser alguma coisa merda de suspense, pra alguma coisa, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa merda de, tipo, drama e, tipo, tragédia, sabe? Sim. Gostei bastante. Dando exemplos de coisas que provavelmente são inputs do Hiroki Ohara, o finalzinho, eu imagino, tipo, aquele quadro final que tem uma fio de esperança de que, tipo, não era o que a gente pensava em alguma coisa. Isso parece que é dele, porque não tem na outra adaptação que eu vi. O personagem que aparece. Parece input dele. Parece input dele. Quando eu li até pensei, tipo, será que a novel tinha isso? Eu achei que talvez não precisava. Input desnecessário do Kyohara. Não sei, eu acho que dá. Não sei. Dá um significado diferente pras coisas, sei lá. Ele tem outras opções diferentes, como por exemplo, o cara da outra adaptação, ele desenhou o pai, enquanto o Hiroki Ohara nunca desenhou o pai do personagem, sabe? Tipo, visivelmente, sabe? O rosto do pai doente e tal, sabe? Tipo, ele optou por nunca mostrar ser meio que esse negro da história do cara que ele não quer ver e aí a gente não vê também, sabe? São umas ideias interessantes. Eu gosto das opções gerais do Hiroki Ohara. E é interessante mesmo que ele manteve esse tom mais branco aqui também, né? A roupa dos personagens é branca, é tudo esse tom mais, tipo, mais brilhante mesmo, sabe? Que salta mais aos olhos as formas e tudo. Mesmo que a história é mais dramática de qualquer jeito, sabe? Você consegue saber, que nem você falou, quando é o drama só pela, sei lá, expressão dos personagens e o clima do momento. Sim. Excepcional. Gosto muito de Kizu. Gosto muito. Próximo mangá foi lançado em 2008 mesmo, também o mesmo ano que saiu Feridas. Foi um mangá de um volume chamado Tsumitsuki. Ele foi publicado na revista Ace Assault, que deve ser algum spin-off da Shonen Ace, né? Que é a revista que ele lançou as outras obras até aqui. Sim. E é o mangá autoral dele. É o segundo e último mangá que a gente vai comentar aqui, que é autoral dele. E Tsumitsuki, basicamente, o conceito de Tsumitsuki são uns espíritos, meio que uns demônios, assim, que nasce do pecado da pessoa. Eu não sei como ficou em português, porque esse eu não tenho volume físico, mas em inglês eles falam que é do sin, né? Da culpa da pessoa. Então, tipo, são os espíritos que tomam conta da pessoa e a pessoa vira esse monstro. E aí existe um cara que ele caça esses monstros, só que, tipo, ele caça, mas ao mesmo tempo deixa esses monstros surgirem porque ele se alimenta desses monstros. Ele precisa continuar se alimentando deles. Tem uma vibe até meio shonenzinha, assim, tiquinho. Então, eu até quero comentar disso, mas só finalizando, são tipo histórias, cada capítulo é uma história de uma pessoa, um Tsumitsuki específico. E isso que o Judeu falou, eu percebi, eu senti muito no primeiro capítulo, que tipo, visto de um outro prisma, isso seria um Battle Shonen, sabe? Visto, tipo, ele é muito esse personagem que ele não é o protagonista, ele é o personagem que, tipo, ele acompanha todos os capítulos, mas ele não é o principal, né? Cada capítulo, o principal é a própria pessoa que vai sofrer a mutação. Visto no prisma dele, ele seria tipo o herói que eu sou esse monstro, mas eu não sou 100%, sabe? Sou, tipo, mestiço, e aí eu caço esses monstros, e esse é o meu papel. E, tipo, é muito protagonista de shonen isso, sabe? Não, é muito o anti-herói de mangá cancelado. É isso que ele é, sabe? Sim, exatamente. É o anti-herói de mangá cancelado. É o anti-herói, mas não o anti-herói de todos, porque já fizeram esse anti-herói 1000 vezes. Sim. Mas sabe o que eu quero comentar desse mangá? A minha teoria dele é que eu acho que o Kyohara, ele fez esses 3 mangás anteriores, ele pensou, porra, eu vou tentar fazer um mangá que nesse cara aqui, que eu tô copiando, vou tentar fazer a minha coisa aqui. Porque, tipo, também é uma história de um volume com esse elemento sobrenatural, tipo, específico, que ele explora pra contar uma história dramática, com, tipo, pessoas escolares. É muito similar a uma coisa que o Otsushi faria, mesmo que seja mais episódico e tal. É fácil, eu consigo. Eu acho que ele não deu tão certo quanto o Otsushi. Mas eu gostei até de Tsumitsuki. Eu não sei, aparentemente vocês não, mas gostei da execução de forma geral, assim. Não é nada muito profundo. Eu não acho muito ruim, nem nada. Eu só, tipo, achei qualquer coisa bem menos interessante do que os outros mangás. Eu acho que o maior problema dele é que ele acaba sendo meio repetitivo. Porque, tipo, no final, todas as histórias é basicamente a mesma. É uma menina que vai
virar o monstro. Aí tem uma história lá no meio, tipo, eu tava sentindo isso. Aí tem uma história lá no meio que, tipo, a gente vê que não era da menina, mas tipo, ela tava virando, mas a culpa não era dela, a culpa era do outro cara. E aí, tipo, tinha um twist ali do porquê que ela era do jeito que ela era. E eu acho que, tipo, ele acertou algumas coisas, sabe? Ele acertou algumas ideias. Eu acho que com um pouco mais de continuidade e um pouco mais de esmero, saía um mangá mais interessante aí. Talvez. Acho que não tá muito longe de ser bom, sabe? Tipo, poderia ser bom. Eu concordo com isso. A ideia é boa também. Eu gosto dessa ideia de explorar a culpa do pecado, sabe? Tipo, não é o pecado que ele tá explorando. Ele tá explorando a culpa do pecado, sabe? E, tipo, isso pra mim é um tema interessante também. E ele usa bem essa ideia do protagonista de caçar os caras, mas ao mesmo tempo querer manter as pessoas meio que sofrendo pra continuar tendo esse papel, sabe? É uma questão interessante que ele trabalha. Eu acho as cenas de ação sofríveis. Ele tem boas páginas, tipo, ele criou um design não tão ruim pros monstros, não tão original também, sabe? E, tipo, as cenas de ações eram só, às vezes, uma página de impacto e não era nem um pouco interessante pra mim. Mas eu não sei, eu diria que eu gostei de Tsumitsuki. Eu não sei se lendo a versão nacional eu gostaria, mas a Deska eu achei que funcionou pra mim. Eu achei que ela só não foi além, sabe? Tipo, fez um trabalho decente. É isso, é a impressão que eu tenho. Eu consigo ver decência, mas eu acabei realmente achando bem mediano no final das contas. Não chega a ser um mangá ruim nem nada do tipo, mas poderia ter sido bem mais do que foi. O famoso mangá 8 do Manga Updates. Sabe aquele mangá que, tipo, tem muito mais nota 8? Porque, tipo, qualquer mangá no Manga Updates tem muito nota 10. Não quer dizer que a nota dele é nota 8. Quer dizer que, tipo, nota muito do Manga que deu. Update. É que existe esse estilo de mangá no Manga Updates que ele, tipo, as pessoas percebem que, tipo, ele não é bom, mas elas não acham ruim de verdade. Então, tipo, tem alguns exemplos que você no Brasil, eu lembro do Senhor dos Espinhos, ele é um mangá desse estilo, sabe? Sim. É um mangá 8, sabe? Não é nem 8, na verdade, é tipo, é o 7,8, é mais pra isso, na verdade. Ele não chega a falar no... Tem alguma coisa, porque, sei lá, a gente comentou bastante da arte, eu gostaria de continuar comentando, é que esse é o mangá mais sobrenatural, talvez, dele de todos, e, tipo, pedia, eu acho que um design melhor. Agora que eu comentei antes, pensando agora, realmente, talvez essa é a coisa que mais faltou no mangá pra mim, foi, tipo, um bom design pros demônios, sabe? Algo meio a Jin, talvez, sabe? A Jin também tem um pouquinho disso, de tipo, monstros como metáfora, não tão profundamente também, mas ele tem monstros interessantes com designs interessantes, e aí dá mais vida pro mangá. Esse aqui acaba sendo tão nada, só porque mesmo não tem nenhum design que, tipo, chama atenção. Em termos de narrativa, das cenas escuras, dos personagens, eu acho ok. Eu acho que realmente faltou isso que você falou, Judeu. Ele dá uma pirada na hora dos elementos sobrenaturais. Tipo, vai mostrar a menina monstro, mas mostra a menina monstro, sabe? Tipo, tá virando monstro, mostra mesmo, sabe? Mostra uma página nojentona ou uma página bizarra dela meio transformando, mas tipo, não, ele desenha ela no cantinho com 3 patinhas saindo dela, isso não é assustador, sabe? Tipo, esse mangá pedia aquela uma página que você, tipo, jogava naquelas threads de recomendações de uma página e, tipo, todo mundo ia ler esse mangá e ia ser medíocre mesmo assim, mas todo mundo ia ler, porque ia ter aquela uma página muito foda. Página da hora. Sim. Uma coisa que eu acho, eu li esse mangá faz bastante tempo, mas eu então tô indo meio de memória. Mas eu lembro que eu achei que a história precisava de um pouco mais de sofisticação pra contar ela. Ela era muito simples em alguns pontos, e os mangás que eram do Otsuichi eram mais espertos em contar as histórias dele. Eu consigo ver razão no que você tá querendo dizer. Eu acho que assim, tipo, existia uma linha narrativa que ele queria seguir com os personagens, só que, tipo, ela não era tão bem conduzida assim. Acho que sim, consigo ver um pouco de razão nisso. Mas sei lá, é que a gente tá super analisando este roteiro aqui porque é dele, né? Dá pra gente ter puxado dos outros mangás, mas tipo, a gente comentou bem meio por cima. Esse aqui a gente dedicou mais tempo por causa disso. Beleza. Depois de Tsumitsuki, como eu comentei, também já saiu no Brasil, né? Desses últimos 3 que a gente comentou, que foi o Só Você Pode Ouvir Feridas e o Tsumitsuki, os 3 tem no Brasil pela JBC, bem como o primeiro desses mangás
do Hiroki Ohara, que saiu no Brasil, obviamente, por motivos que a gente vai explicar, é o mangá The Another. O mangá de 2010, começou a publicar em 2010, foi compilado em 4 volumes, foi publicado na revista Young Ace, né? Então ele partiu pro Seinen aqui, né? Saiu do Shonen Ace, foi pro Young Ace. Foi baseado num livro de Yukito Ayatsuji e também teve uma adaptação para anime em 2012. Então a adaptação de anime fez sucesso e foi o que provavelmente trouxe o mangá pro Brasil, né? O anime então é depois do mangá, né? O anime é depois do mangá. Sobre o que é Another Look? Another é sobre um adolescente de 15 anos, por aí, que se muda para uma escola nova. Só que essa escola nova teve um incidente muito estranho que aconteceu anos atrás, que dizem que a escola estava amaldiçoada, uma sala em específica dessa escola estava amaldiçoada. E num dos primeiros dias que ele tá nessa cidade nova, ele encontra uma garota com um tapa-olho que é meio misteriosa. E esse incidente dele encontrar essa garota vai, tipo, mover vários elementos. Eu não sei o quanto eu quero contar da sinopse, porque são várias revelaçõezinhas graduais, então talvez só isso já seja suficiente. É uma sala amaldiçoada e tem uma garota misteriosa. A história que eles contam no início do mangá é que teve um garoto que morreu de uma sala 20 e tantos anos atrás, morreu, só que a turma eles gostavam muito dele e fingiu que ele não tinha morrido. Durante o ano inteiro eles fingiram que aquele aluno estava lá. Quando eles tiraram a foto de final de ano, apareceu o espírito do garoto nessa foto. E aí desde então, a sala 33, né, que é essa sala do terceiro ano, a sala 3 do terceiro ano, ela é uma sala que tem alguma proximidade com a morte de alguma forma. Né? Tem alguma relação com espíritos, com morte, tá ali envolvida com isso. Ó. E aí toda a trama do mangá, amaldiçoada. Toda a trama do mangá envolve que existe alguma maldição e a gente tem que entender o que é essa maldição, como ela influencia o personagem e tudo mais. Então, antes de comentar da história, a arte do Kiyohara, eu acho que tipo nasceu pra ser nesse mangá, sabe? Sim, tipo, com certeza. Não é à toa que ele é conhecido como desenhista de Another, porque, de fato, ele é o desenhista de Another, sabe? Sim. Ele achou, tipo, todas essas nuances que a gente foi dizendo ao longo das outras obras dele. Nessa daqui, como ela é uma obra quase 100% de suspense, ele não precisou ficar fazendo essa transição que a gente comentou em Feridas, por exemplo. E aqui ele foi full suspense, dark, um clima soturno, tem alguma coisa errada, esse clima tá pesado por algum motivo e, tipo, isso tá na arte, sabe? Tipo, as pessoas só estão conversando, mas tá um clima pesado e você olha na arte e você percebe que o clima tá pesado, sabe? Tá em tudo, né? No ritmo na construção das páginas, assim, tipo, ele faz um ritmo um pouco mais lento às vezes, cada página tem, tipo, poucos diálogos e você fica essa atmosfera meio vazia, você pensa, tem alguma coisa estranha nessa conversa. Sim. E acho que num nível mais técnico mesmo, tá tipo, mais detalhada, mais bonita mesmo a arte dele nesse mangá. Acho que depois de alguns anos, desde que ele começou, ele foi melhorando. Eu adoro mesmo o design da menininha de tapa-olho ali, né? Tipo, não sei se é um clichê, ou sei lá. Foda-se, adoro o design dela, achei que ele desenhou bem os cabelos dela. Sim. Eu acho bem interessante. E ao mesmo tempo que o protagonista ele é super comunzão, né? Então, tipo, eu acho que tem um problema da arte dele que, tipo, tava sempre lá, mas essa é uma história que tem mais personagens, então apareceu agora que ele tem muitos designs meio genéricos e, tipo, eu ficava meio confuso às vezes com quem era quem. A impressão que dá é que ele tenta não fingir que, sei lá, no Japão existe uma grande diversidade de aparências. Ele não tenta fingir, tipo, todo mundo é meio parecido. E eu acho que aqui fica bem evidente, né? Como tem muitos mais personagens, fica bem evidente. Esse problema não nasceu em Another, mas é que os outros mangás tinham, tipo, 3 personagens principais, então nunca passou por isso. Foi o que eu senti também. O que é uma pena, porque, tipo, você vê que ele sabe fazer designs bem únicos nessa menina aí, né, do tapa-olho. Tipo, talvez parte disso é porque ela tem o tapa-olho. Mas, tipo, é uma característica do design dela que torna ela única, né? Então, tipo, acho que ele podia expandir isso, sei lá, não botar um tapa-olho em todo mundo, ou algo parecido. Tipo, não tô pedindo, sei lá, que ele foi um negócio muito óbvio, assim, em todo mundo. Mas acho que ele podia trabalhar mais no design das roupas, ou alguma coisa assim pra identificar melhor. Porque não é que eu confundo entre os personagens, eu só esqueço da cara dos caras. Eu esqueço quem é quem. Sim.
Tipo, na hora eu sei, mas tipo... Você só talvez não sabe o que ele fez até agora exatamente, né? Exato. Mas eu acho que o que o Estranho falou, tipo, de certa forma é verdade, sabe? Essa normalidade dos designs meio que até combina com a atmosfera da história. Que é tipo uma escola comum, né? Pessoas comuns, em teoria, envolvidas num incidente meio estranho. Uhum. E também passa realmente essa sensação comum e local de novo, né? Não é um mega negócio super monstruoso que tá acontecendo. Acaba desenvolvendo pra algo maior, mas tipo, mesmo quando desenvolve muito, é focado, é uma história focada, sabe? Sim, sim. E como história? O que vocês acham? Eu gostei bem mais do que eu achei que ia gostar, pra falar a verdade. Eu não sei, acho que, tipo, ter tido um anime famosinho que muita gente ficou comentando muito me deu um pouco de receio com esse mangá. Mas eu acho que é uma história bem contada até. Então, eu tinha lido na época que saiu no Brasil, e eu gostei quando eu li, sabe? Tipo, eu surpreendentemente, tipo... É porque eu não tava dando muita bola, porque na minha mente era adaptação de mangá. Adaptação de anime. Quando começou. E depois que eu acabei descobrindo que era adaptação do livro e não... E o anime adaptava o mangá, então não o contrário. E aí, tipo, eu fui meio... Porque eu já tinha lido muita adaptação de anime, e aí toda adaptação de anime pra mangá normalmente é uma porcaria. E aí eu fui nesse meio descrente, eu falei, não, pô, tem uma história aqui, tem um clima legal, tá acontecendo. E aí eu fui entrando nos twists e fui curtindo a revelação. Sim. Digo que na releitura agora, pra esse podcast, eu achei um pouco enrolado. Achei um pouco mais... Quando eu li da primeira vez eu não senti isso, porque eu acho que, como eu não sabia de nada, tudo era meio surpreendente. Aqui eu achei tipo, caraca, mano, os caras ainda não falou que 2 volumes e não falou que diabos essa classe tá fazendo, sabe? Tipo, por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo? Eu não senti muito isso, talvez justamente porque eu não tinha lido antes, porque eu entrei na atmosfera, sabe? E eu acho que ele vai conduzindo as descobertas do protagonista de uma forma interessante, sabe? Eu sinto que tinha muito potencial do mangá fazer decisões idiotas e ele foi pra um caminho, sabe? Sem o protagonista parecer um imbecil naquele caminho. Sim. Isso eu gostei. O protagonista, tipo, ele tá ativamente tentando descobrir as coisas, ele só não descobre porque a galera não tá colaborando. Tipo, não é aquele protagonista entende, que vê o negócio estranho e pensa, nossa, né? Que coisa estranha, o que será que aconteceu? Não é mangá do Junji Ito. Que fala, poxa, olha que absurdo essa pessoa morrendo, né? Segue a vida, vamos fingir que nada aconteceu. Não, esse cara estava ativamente tentando entender, porra, tem alguma coisa errada aqui. E toda aquela atmosfera estranha e bizarra que você pensa, mas por que isso tá assim, sabe? Por que as pessoas não, sabe, se comunicam direito? Tem uma razão real por ser assim, sabe? Para as pessoas não estarem se comunicando direito. Exatamente. Então, eu sobre esse negócio de ser enrolado, eu vou falar também, eu gostei mais do que eu achei que ia gostar, achei ok, mas então, eu dou o crédito de eu ter achado bom mais pro próprio Kiyohara do que pra história em si, porque esse negócio, por exemplo, de tipo, eu sabia mais ou menos sobre o que era, e ele só no segundo volume revelar o que de fato tá acontecendo com a sala, eu não achei que enrolou tanto quando eu li, porque o Kiyohara tá, tipo, ele tá tendo um bom manuseio do ritmo da leitura, sabe? Então, ele tava deixando pequenas pistas toda hora, quando precisava avançar rápido, ele fazia vários quadros sem fala, mudos, então eu sempre tava meio que investido na história, e aí quando revelou o que tava acontecendo na sala, que eu meio que já sabia, sei lá, de ver review ou alguma coisa assim, eu tava já meio que investido na história mesmo, então eu achei que ele teve um controle muito bom da fluidez da história, que acabou até que meio que desaparecendo o fato dela ser meio enroladinha mesmo. Sim, sim. Então eu dou um mérito pro artista mesmo. Uma coisa que me incomodou um pouquinho, na verdade, foi só que eu acho que o começo é um pouco estranho pra deixar as coisas no ponto certo, pra gente começar, sabe, a ser ativo naquilo. A forma como ele vai explicando o que aconteceu 26 anos atrás e pra, tipo, colocar o protagonista conversando com a garota do tapa-olho e tal. Até isso dura uns 2 capítulos, sei lá, é um pouco... É um pouquinho inorgânico. Exato. Inorgânico é a palavra que eu tava procurando. Artificial, talvez. O que é artificial, plástico costuma ser usado. Plástico, não é orgânico.
É verdade. É um termo que o pessoal usa. Eu acho que talvez, tipo, essa personagem do tapa-olho, ela acaba sendo o ponto mais, tipo, não crível no termos narrativos. Porque, tipo, quando ninguém tá falando porque, tipo, existe um motivo, beleza. Aí, tipo, ela não fala porque eu sou misteriosa, sabe? Tipo, ela não tinha nenhum motivo pra guardar segredo. Ela só guardava o segredo porque eu sou muito misteriosa, sabe? Não, no final, tipo, ela não queria meio que, tipo, estragar pra ele o negócio, né? Tipo, fuder ele e falar com ele. Ela falou também. com ele. Mas a partir do momento que ela falou com ele, já tá demais. Tipo, já a tinha primeira vez cagado que ela tudo. fala com ele não tinha por que não falar de novo, né? Mas talvez ela ainda estivesse tentando consertar e vai que não deu merda ainda. Mas assim, eu gosto de Another. Eu acho um bom mangá. Eu falaria tranquilamente. Tipo, eu já pensei muitas vezes em recomendar no Mangá ao Quadrado, sabe? Menos por ser, tipo, super bom. E mais porque, tipo, ele voa debaixo do radar de muita gente. Sabe? Tipo, muita gente nem deu uma chance porque, sei lá o que pensou. Porque eu lembro que o fandom do anime não era um fandom muito legal. Não. Sim, exato. A galera meio chatinha. E eu acho que, tipo, o mangá acabou passando por baixo do radar de muita gente por conta disso. E eu acho injusto. Eu acho que é um mangá que não merecia ter sido, tipo, só relegado, esquecido e segue a vida. Sabe? Tipo, pelo menos lê, sabe? Ruim não vai ser. Eu segurei muito essa vontade de recomendar ele por muito tempo. Porque sempre tinha alguma outra coisa, mas sempre tava anotado lá. Um dia eu posso recomendar a Noda. Eu não sei se eu acho tão... Tipo, é que você falou, ele não é nem muito bom. Ele é bom. É um bom mangá. Também acho que talvez a justiça em falar que passou por radar de muita gente, principalmente o público pretencioso de mangá, porque acho que todo mundo achou que era a adaptação do anime mesmo e a gente de fato descarta mangá que é adaptação de anime. E não era, né? É adaptação de novel. E tem muito mangá que é adaptação de novel que é excelente, né? Eu também desconfio um pouco de adaptação de novel, mas acho que o fato de não ser, tipo, adaptação de novel, light novel fantasia já tira metade do meu receio. É uma boa preocupação essa. O Another, ele teve um Another Zero, que foi um prequel, obviamente, né, como o nome diz. Eu não li também, mas eu sei que, tipo, ele foi lançado como, sei lá, propaganda pro DVD, sabe? Tipo, eles lançaram o DVD do anime, aí eles fizeram esse mangá não foi compilado num volume que só saía junto com o DVD, e esse é o motivo pelo qual ele não saiu no Brasil. Pra sair no Brasil, o Japão fala assim, só se vocês licenciaram o DVD, e a JPC falou, nem fudendo, não licenciou. Ninguém vai comprar um DVD. Ninguém vai comprar a porra desse DVD. Esse foi o momento de venda máxima, então, do Kiyohara. Ele fez o mangá só de propaganda pro DVD. Bom, mas até aí todos os outros ele foi vendido escritora também. da novel também, né? Fez a história só pro DVD. É verdade. Enfim, a carreira do Kiyohara a gente vai parar ela por aqui, porque ele até teve um mangá mais recente que chama Tantei no Tantei. Tradução seria Detetive contra Detetive. Isso é baseado num novel também, num livro de Keisuke Matsuoka. Foi lançado e compilado em 2 volumes, já concluído na Young Magazine. Ele trocou de editora, olha aí, no último mangá ele trocou de editora. Foi pra Kodansha. Isso foi em 2016. Eu sei que ele já tinha desenhado artes pro livro, quando o livro saiu, né? Porque, tipo, esses novels japoneses, eles têm umas artes lá. Ele tinha desenhado a arte e depois ele adaptou. E eu sei que essa novel teve uma adaptação pra dorama, são 11 ou 12 episódios. Eu comecei a assistir um pra ver qual é que era. Só que, tipo, o site que eu tava vendo tava meio lerdo, aí eu larguei de ver porque eu tava com preguiça de carregar. Mas basicamente alguma história envolvendo, tipo, existem detetives escrotos no mundo, e aí a personagem principal ela é uma detetive que quer pegar esses detetives escrotos, sabe? Tipo, por isso que é detetive contra detetive, sabe? Detetive escroto? A história, pelo menos, eu não sei se no mangá é assim, mas a história do primeiro capítulo é que essa moça teve uma irmã que foi sequestrada e morta, e aí no local do crime eles encontraram, tipo, um dossiê que um detetive fez stalkeando essa menina, sabe? Tipo, o stalker pagou um detetive pra fazer esse serviço e o detetive fez. E aí ela achou escroto pra caralho, sabe? Tipo, e aí ela quer aprender tudo sobre detetive pra virar uma detetive pra pegar os detetives escrotos. Ok, parece bem convoluto. Não sei se o mangá é igual ou não, mas parece que tem um clima meio de suspense também, um clima meio soturno, porque, porra, matou a criança, né? Então eu acho que entra no estilo Hiro Kiyohara, mas infelizmente não tem scan. Não tem scan nenhum. Maravilha. Passamos aqui por uma carreira curiosa do artista de Another,
como disse a JBC sobre ele. Judeu, o que você achou dessa carreira do Hiro Kiyohara? E, como tradição nossa em todas as mangagrafias, qual é o seu mangá preferido e qual é o mangá que você considera o melhor mangá dele aqui? Ok. Eu achei que tava meio com receio de gravar esse programa, porque a gente não costuma analisar muito arte aqui no Mangá ao Quadrado, mas eu achei que a gente fez um trabalho surpreendentemente até que decente. Tenho vontade de fazer isso de novo, analisar só um cara que só desenha. Foi bem interessante também ler os mangás com foco nisso, a gente prestar mais atenção no tom que o artista quer passar, ou até em quadrinização e esse tipo de coisa. É tão difícil, a gente acaba às vezes focando tanto na história e tipo, em intenção autoral e esse tipo de coisa, que se perde isso nas nossas análises aqui mesmo, quando a gente faz um enquadrado, alguma coisa assim, sabe? Então, achei bem fascinante. A carreira dele acabou sendo meio que... não tinha muita coisa pra analisar, até que talvez também no final das contas. É interessante ver ele meio que definindo bem rápido a arte dele e fazendo pequenos ajustes aqui e ali, até que dependendo da história, às vezes encaixava não tão bem quanto o caso de Holiday, às vezes era tipo um encaixe perfeito, como foi o caso de Another. Tomara que ele faça mais mangás nesse estilo de Another, porque por mais que eu daqui a pouco vá falar que o meu mangá favorito dele é o Kizu, eu acho que ele nasceu mesmo, foi pra fazer esse tipo de história mais suspense mesmo, mais dark, mais sombrio. Então, é um ator bem interessante, eu gostei bastante. Então, como já dito, o meu mangá favorito dele é sim o Kizu, mas talvez surpreendentemente eu acho que o melhor, pensando que de fato ele é o artista, o melhor dele é o Another. Eu acho que a arte dele, Another, é a melhor arte. O meu favorito, questão de tom e tal, e dele ter achado e se encontrado, é Kizu sim, mas Another é pra mim a melhor arte dele assim. Tava revendo aqui umas páginas duplas muito boas da menina tirando o tapa-olho tá cobrindo 3 painéis que ele fez numa página dupla. Porra, isso aqui é muito bom, sabe? Então, pontos pra ele aí em Another. Legal. Luke, suas impressões finais, mangá preferido e melhor mangá. Eu fiquei feliz com essa mangagrafia porque, por acaso, eu já tinha lido bastante coisa dele, os mangás que saíram no Brasil, tirando a Another. Mas eu não sabia também se ia ser tão comentável assim. Eu tô até um pouco surpreso que esse podcast durou tanto. Pois é. Eu vou dizer que eu imaginava que ele ia ter metade do tempo. Eu também. Eu achei que a gente ia comentar os mangás muito mais brevemente do que aconteceu. Mas eu acho ele um desenhista interessante. Eu sempre gostei dos mangás dele. Não os que ele é roteirista, o que eu acho que ele tem uma boa decisão de carreira, então, sabe? Uhum. Foi uma experiência interessante. Eu acho que o meu mangá favorito talvez seja o Feridas também. Que acho que essa história de um volume é o que mais eu gosto. Eu comentei que eu queria ver mais coisas do tipo. A arte dele tá combinando bem. E eu gosto bastante do Dot Switch, pra falar a verdade. Essa era a razão pelo trilho dos mangás dele. Não foi por causa dele, sinto muito. Mas eu acho que o melhor dele, de fato, eu concordo, deve ser Another. Eu acho que é uma história mais elaborada e a arte dele tá, muito boa. Todo o lado de atmosfera e pacing é um grande destaque desse mangá. Então, acho que Another é a melhor obra dele. Legal. Eu também estou bastante surpreso com o tamanho desse podcast. Eu até tô com um pouco de raiva da gente, porque eu falei, porra, finalmente uma semana que eu vou editar menos, e não. Vai ter mais ou menos o mesmo tempo de edição. Eu gosto, overall, da carreira do Hiro Kiyohara. Eu tinha lido Another, foi a primeira coisa que eu li dele quando saiu. Sei muito me atentar pra artista, e aí quando começou essa onda da JBC de mesmo artista de Another, eu falei, puta, deve ser uns caça-níquel inacreditável, sabe? Deve ser sei lá, parece ser bom. Quando anunciaram, quando eu vi as capas não vendem tão bem o mangá. A capa de Feridas é horrível. Nossa, é muito ruim mesmo. É muito ruim. E aí eu falei assim, putz, isso aí deve ser não deve ser tão bom. E aí depois de muito tempo alguém falou, acho que o Luke foi uma das pessoas, inclusive, que falou, esse mangá não é tão ruim não. Só você pode ouvir, esse Kizu também não é muito ruim não. E aí eu fui atrás e, não é ruim mesmo não. É legal até. O Tsumitsuki eu acabei não comprando, mas se eu encontrar por aí em promoção eu pego ele. Eu gostei de ter passado pela carreira do Hiro Kiyohara. Ele teve aí pontos. O começo da carreira não foi tão legal, né? Esse primeiro mangá que a gente comentou não foi tão legal, mas os outros mangás eu acho que tem alguma coisa de interessante pra extrair deles, todos eles. Embora pra mim o que eu tenha gostado mais é de Another. Eu lembro de ter gostado mais quando eu li. E eu considero Kizu, o Feridas, não por ele,
né? Não tanto por ele, mas por tudo eu considero o Kizu uma obra melhor. Então, pra mim, o melhor é Feridas, em termos de qualidade. É uma ideia excelente, uma ideia tão boa que eu tive, inclusive. Mas eu gostei mais na época que eu li de Another, tipo, me pegou mais. Mas eu gostei também bastante de Parabéns, Feridas. Estranho. Kizu é muito bom, viu? Parabéns. Obrigado, gente. Obrigado. E é isso. Foi bom passar por essa carreira, Hiroki Ohara. Vamos ver qual vai ser o... Agora a gente vai entrar na pior ciclo nosso de definir podcasts, que é tentar descobrir qual é a próxima mangagrafia. Ai. Ciclo que dói pra gente fazer. Já adianto que, tipo, não pedem no Kurosawa, porque não vai rolar. Gente, mas esse... Não, calma. E se vocês fizerem um Urasawa parte 1 e parte 2? Não. O que adianta? Tipo, eu vou estar dividindo 200 mangás, 200 volumes em 2 programas. Não adiantou nada, cara. Vai ser 100 e 100, não adianta muito. Na verdade, o que mais me frustra é porque, assim, a gente vai ler 40 volumes de Urasawa e a gente vai comentar em 10 minutos, sabe? Não vale a pena esse esforço, porque cada mangá a gente não vai passar mais do que 10 minutos. Então, tipo, não vale o esforço. Não vale. Sei lá, os mangás do Urasawa talvez merecessem mais comentário do que os 10 minutos por mangá. Mangagrafia tem que ser autor com vários mangás de volumes curtos. 1, 2, 3 no máximo, sabe? Tem vários bons candidatos, mas eles não funcionam porque, tipo, tem muito buraco na mangagrafia deles. Eu tava pensando em ver se a gente encontrava algum roteirista, agora que a gente já fez só de um desenhista. Eu quero fazer de um desenhista de novo. Eu gostei desse programa. Eu não sei qual agora. Senão... Pode ser Joguem sugestões aí nos comentários, galera. Joguem aí que a gente vai analisar. Mesmo que eu acho que esse podcast vai ser pouquíssimo escutado. Tem que pôr na capa do desenhista de Another, né? Não vamos pôr no título que eu acho ofensivo, mas na capa eu acho que faz sentido. Bora lá então. Leitura de e-mails estranho. Leitura de e-mails, Judeu Ateu, do episódio 210, Intersecção Jogos. Correto, os e-mails que a gente vai ler aqui chegam no contato@alquadra.do e também comentários no blog alquadra.do, correto? Correto. Recadinhos rápidos, porque a leitura de e-mails vai estar grande, porque sempre que a gente passa muitas semanas sem gravar o Mangá ao Quadrado, as pessoas mandam e-mails aos montes pra gente. Elas sentem falta de interação. Essa foi uma das pausas mais compridas que a gente já teve. Foi umas 3 semanas sem leitura de e-mails, eu acho. Verdade, foi. Enfim, recados rápidos. Primeiro, próximo reenquadrado, pra quem não acompanha o reenquadrado de One Piece, porque não se interessava por One Piece, a temporada de One Piece acabou, e o próximo reenquadrado que faremos será de Hunter x Hunter. Correto. Tem uns planos meio malucos pra como vai ser esse reenquadrado, mas isso não importa, tá dado o recado, vão ser 4 volumes por semana, que nem foi com One Piece. Exato, então daqui a 2 semanas, se eu não me engano, tem o primeiro programa, os primeiros 4 volumes de Hunter x Hunter, leia pra participar dessa conversa. Eu vou ler pela primeira vez, então vamos ver como vai ser isso, né? Vamos lá. Esse comecinho eu já tinha lido antes, eu não sei se cheguei a ler 4 volumes ou um pouco menos. Deve ter esquecido já. Lembro vagamente, preciso reler. Outro recadinho, reenquadrado de Gun, olha só, Gun. Exato. Também conhecido lá fora como Battle Angel Alita. Exato, na semana seguinte ao reenquadrado, vamos ter o enquadrado de Gun. Vamos pro Slowpoke Report então? Começando com Jefferson Silva, 19 anos, Campina Grande, Paraíba, é isso? Paraíba. Adquiriu recentemente a coleção completa de Lucifer e o Martelo, né? Ele tá falando aí sobre as compras dele. Ótimo. Eu recomendo que todos façam isso. Provando que tá fácil comprar a coleção mesmo. Tá bem fácil, tá bem barato, sério. Comprem Lucifer e Martelo, é um bom momento agora, antes que fique raro, sei lá. Corram e depois falem pra gente que vocês compraram, pra gente poder falar pras editoras que eles começaram a vender por nossa causa e a gente começa a ganhar alguma coisa em troca disso. Nossa, nunca vai acontecer.
O Nicolas, 19 anos, São Paulo, ele leu bastante coisa que a gente recomendou. Sim. Ele fez um comentário sobre todos, mas a gente vai ter que passar rápido aqui, porque, né? A semana tá preta. Ele leu Koku no Hito, Sengoku Yoko, diferente aí. Sim. Inside Mario, Akunohana, que esse ele não gostou tanto. Que coisa. Real Omoide Manon, Helter Skelter, Uzumaki, Solanin e Nijigahara Holograph. Nijigahara Holograph ele é um que começou a surgir bastante ultimamente, porque saiu no Brasil, pra você ver como faz diferença até a obra no Brasil, né? Não, assim como o Helter Skelter também, né? Esses dois também. aí, o pessoal tem lido bastante justamente porque saiu. O que? Puta, ótimo, 2 obras que eu nunca imaginei que iam sair aqui no Brasil. Provando que precisa sair muito mais coisa ainda para as pessoas lerem tudo que tem de bom por aí. Maravilha. O Matheus Santos, 21 anos, design gráfico e ilustrador de São Paulo SP. Ele leu Bokurano e achou a obra incrível e discordou na nossa opinião que tem uma barriga na história. Faz tempo que eu não leio, pode ser que você tenha razão, mas eu duvido, Matheus, desculpa. Não, eu lembro que a gente tinha relido bem pra aquele reenquadrado e eu tive essa sensação naquela época. Ainda hoje, quando eu lembro que era uma barriga. Ele só ficou em dúvida de quem é o Koyemshi, que aparece no final do mangá. Era um monstrinho esse, não era? Enfim, sem muitos spoilers, mas não é falado quem é, fica para as pessoas inferirem quem é. Mas não é ninguém do grupo ali de menininhos, ele é alguém de fora e ficou no ar que, tipo, vai ser alguém de fora. Algumas pessoas têm teorias de que ele seria um dos caras lá do exército, mas nada comprovado. Então não tem problema se você não ter entendido, porque realmente não explica. O Johnny Herbert Nunes, 30 anos, casado e técnico de segurança no trabalho. Olha só. Casado, pai de não família. Não sei se é pai. Na verdade, só casado. Ele disse que já escutou todos os episódios disponíveis, isso nem eu fiz. O que? Louco. Acho que eu já escutei todos já. Eu não ouvi o de Korra, por exemplo. De quê? O de Korra. É verdade. Só eu e o Johnny Herbert, então. Pois é. Ele disse que através de nós conheceu The Music of Mary, Emanon, Spirit Circle, Hoshino Samidare, né, que é o Lucifer de Martelo, e finalmente conseguiu passar do primeiro volume de Dorohedoro. Ok. Além de conhecer seu xodó Golden Kamuy. Golden Kamuy é uma situação interessante, porque eu tô seguindo alguns perfis americanos que falam de mangás, e começou a sair Golden Kamuy nos Estados Unidos, e tipo, a galera tá curtindo pra caralho lá, sabe? E mesmo quem tá lendo Scans, vira e mexe o Hicks, por exemplo, amigo nosso, o pessoal conhecido nosso, eles comentam que, tipo, é muito bom e eu tô atrasado pra caralho na leitura. Eu me sinto mal por isso, porque parece ser muito bom até hoje, sabe? Tipo, era bom até onde eu li e supõe-se continuar bom. Eu tô numa situação pior ainda, então você não precisa se sentir culpado, porque vira e mexe eu tô naquelas recomendações de uma página, né, tipo, do 4chan, aí vira e mexe aparece uma página, nossa, esse mangá aqui deve ser muito bom. Aí eu abro e várias vezes é o porra do Golden Kamuy e eu nunca leio, tipo, mas parece muito bom mesmo. Eu tenho que ler Golden Kamuy. Pois é. O Guilherme, olha aí, seu xará, 18 anos, estudante de marketing em Rio de Janeiro, leu por nossas recomendações Necromancer, Copérnicos no Kokyo, esse poucas pessoas leram, Helter Skelter, Hotel, Brad Hurley no Baixa, Alive, Flip Flap? O que é Flip Flap? Eu não sei também. Eu tava na dúvida que você ia dizer o que era. Eu não sei o que é. Ok, alguma coisa que a gente... Pode ser que a gente não recomendou, porque ele também leu Goth, que eu não lembro da gente ter recomendado. Não é Flip Flappers? Aquele anime que o pessoal tava vendo? Eu não sei esse nome desse anime, não. Flip Flappers, né? Eu não sei quem que falou bem, mas alguém falava bem pra mim desse anime. Enfim, não era a gente. Não era a gente. A gente também não recomendou Goth, não, né? Não recomendou. Além disso, ele leu Gigantomachia, Green Blood, Spirit Circle, Hoshino Samidare, Hashita no Joy, Vinland Saga, Koku no Hito, Oyasumi Pum Pum, Onari Master Kurosawa, Ping Pong, Planet, Musical Mary, Solanin e Anara Sumanara. Ok. Ok. Aí no final foi uma streak de mangá ao quadrado basics, né? Oyasumi Pum Pum, Onari Master, Music of Mary, Solanin. Tá aí junto aí, né? São top 5, talvez, não sei. O Sávio C. Siqueira, Corumbá, Mato Grosso do Sul, ele comprou recentemente Mouse e Não Era Você Que Eu Esperava. Ele disse que os dois foram citados pela gente, mas esse segundo eu não lembro de ter citado. Não lembro também, não. Ele também citou que ele comprou as edições recentes de Hellblazer. Ele quer saber se a gente tem uma opinião
opinião sobre a obra, que ele nunca ouviu a gente comentando, e eu não tenho porque eu nunca li. Eu tentei ler uma época, mas não é uma obra fácil de entrar, não, viu? Esse é o ruim dessas obras da Vertigo, na verdade, viu? Todas elas, quase. É muito difícil de entrar. Não só Hellblazer, Preacher, ou Fábulas. Porra, essas histórias parecem muito boas. Mas, tipo, é mais comprido que o One Piece, a maioria delas. E mesmo o começo da história não é fácil de começar, sabe? Eu queria, que alguém me recomendasse algo bom da Vertigo. Peço a recomendação de volta pra você, sabe, Carvalho. Fala pra mim o que tem de bom na Vertigo pra eu começar a ler. Falam de Y, né, O Último Homem, mas eu li uns 2 volumes e não achei muito bom, não. Esse eu não li também. Eu comprei o primeiro volume de Preacher, tá esperando aqui na pilha pra ser lido. Um dia, quem sabe. O Google Liberal sugere um mangá de spin-off e um podcast sobre diálogos. O mangá de spin-off me atrai essa ideia, assim, viu? Mas eu fico um pouco com receio de ser a gente reciclando ideias. É porque a gente já fez um spin-off, né? E a gente ia reciclar os próprios mangás que o Quadrado Sensei publicou, eu não sei. Eu não quero ficar regurgitando. Não, mas a minha ideia era, tipo, mangá de spin-off, por exemplo, de One Piece, alguma coisa assim, sabe? A gente inventava spin-offs pra One Piece, ou pra Naruto, ou sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Nesse sentido sim, é que não foi nesse caminho que ele sugeriu, mas nesse sentido é mais aceitável. É o famoso mangá de contrato de aluguel. Pode ser também. A gente ser contratado pra adaptar uma novel, e aí a gente adapta uma novel aleatória. E o podcast Diálogos parece uma boa ideia mesmo, né? Mas então, ele citou que a gente já tinha comentado sobre um programa, e a gente já comentou mesmo, bastante, em algum programa de roteiro com o Leonardo. Eu não sei se dá pra gente revisitar sem falar de novo o que tava lá. Fico em dúvida. Eu preciso reouvir esses podcasts, porque esse faz bastante tempo que teve, mas eu lembro que teve. De roteiros, né? Esses eram que eu podia reouvir também. Além disso, o Google Liberal, ele leu Ping Pong, Helter Skelter e The Music of Mary. Ele fez comentários bem compridos sobre cada um, mas a gente tá sem tempo. Só achei fascinante que ele comentou de The Music of Mary, que ele gostou muito, mas, tipo, ele achou um pouco frustrante, falou que machucou um pouco o ego dele, porque, tipo, várias das ideias que tem no mangá, ele falou que ele mesmo já teve. E aí, tipo, ele leu e ficou, e agora o que eu faço, né? Eu achei relevante colocar aquele, porque eu lembro de seus comentários nesse podcast agora de mangagrafia. Eu achei, que coincidência. Pois é, eu sei como se sente. Sei como se sente. Bom, vamos lá pros comentários do programa, o último programa de Intersecção Jogos. Começando com o Matheus Santos, que mandou uma fanart da Intersecção. Ele tinha mandado no primeiro programa também. Sim. E aí ele mandou um agora de Bokurano e Shadow of the Colossus, dessa intersecção desses dois jogos. Vai estar o link lá no post. Ficou boa. A imagem no blog, na página do Facebook. E o o robô de Bokurano parece meio que sim, um monstro de pedra gigante, só que tipo um pouquinho mais liso de Shadow of the Colossus, mas tem tudo a ver, sim. Faltou uns pelinhos ali pra poder segurar, né? Pra poder escalar. O Neitakun, ele fez um comentário bem comprido também, mas eu peguei aqui só algumas recomendações, algumas ideias que ele jogou. Pra Hoshino Seminari, ele falou que seria melhor o Persona 3. Porque acho que ele jogou o Persona 4 pra 20th Century Boys, né? Ele falou que ele achou que não tinha muito a ver. Ele falou que talvez era Persona 3 pra Hoshino Seminari. Esse eu não joguei. Blame, ele achou que uma boa recomendação seria Metroid Prime ou Dead Space. Dead Space era a recomendação, viu? Pra Blame. Era assim. O primeiro, principalmente, que tem uma vibe mais terror do que ação. Porra, era a recomendação e tem tudo a ver com esse negócio de, tipo, um espaço meio claustrofóbico e expansivo ao mesmo tempo. Essa era muito acertada, pena que ninguém pensou, não. Metroid Prime eu não joguei, mas eu joguei só o Super Metroid e eu entendo a relação. Eu acho que ele só é muito biológico e pouco tecnológico pra ser a cara de Blame. É mais biopunk mesmo, né? Sim, sim. E pra Hotline Miami ele recomenda It the Killer, que tem tudo a ver mesmo. O que a gente acabou recomendando pra Hotline Miami, você lembra? Nossa, agora eu não lembro. Foi Jabberwock. Que foi meio forçado. Faz 1000 anos que ocorreu esse podcast, eu não lembro de nada. It the Killer tem mais a ver mesmo. Mais uma acertada aí do Nintendo. Acho que tem tudo a ver It the Killer e Hotline Miami. O Grandes Estrelinhas Superman, ele quer uma recomendação pra Disgaea, um jogo de strategy RPG, extremamente customizável, sem grandes tramas, mas com ótimos e numerosos personagens. Ele quer dump de personagem? Sei lá, vai em Toriko. Não, mas são bons personagens complexos, diz ele. Você não tá afim de fazer o podcast agora? A gente pode... É um trabalhinho aí, não é tipo, não é um serviço isso aqui. Já foi feito podcast. Você tem que mandar a sugestão pra gente.
o Grande Estrelinha Superman. Eu não consigo pensar em nada. O Akaboshi, ele tinha a intenção de ser, até porque ele também é inspirado no Suikoden, e aí tem o jogo Suikoden, e que talvez seja similar com o Disgel, nunca joguei Suikoden, mas tem essa mesma vibe de personagem pra caralho. É que esse Disgel eu não sei nem qual é a cara dele. Nossa, nem ideia também. A gente citou nesse podcast, inclusive, Disgel, que é de uma produtora que o cara trabalhou lá, Hiroki Ohara. Sim. Mas, né? Eu sei como fechando, muito bonito. Tudo fecha mesmo. O Halsey acha que Billy Bat muito provavelmente não tem a mesma vibe de Assassin's Creed. Eu acho que eu concordo, eu achei meio forçado essa recomendação. Talvez uma recomendação melhor na opinião dele seria Claymore? Eu consigo ver de onde ele vem. Eu não sei se eu tenho certeza. Porque eu acho que o Claymore... não é tão histórico, é muito mais fantasioso. O Claymore, ele é muito espaço vazio, sabe? Tipo, é diferente do Assassin's Creed, que é muito cidade. Claymore, as partes de cidade acabam rápido e aí foco é tipo as pessoas brigando super forte com superpoderes e tudo mais. No campo vazio. No campo vazio. Entendi. Nunca li Claymore, nem pretendo. Eu também não pretendo voltar não. Eu li bastante, mas não pretendo terminar. O Camus Senel, finalizando aqui a leitura de e-mails, ele pergunta que tipo de mangá recomendaria pra alguém que gosta de estratégia, como Civilization. Como Civilization? Ele jogou essa ideia justamente pra provocar a gente, que tipo, esse programa não tem muito sentido, sabe? Que algumas recomendações nunca daria pra fazer. Algo como Civilization, eu puxaria justamente, talvez, Historier, que tem mesmo muito de estratégia militar dentro dele, sabe? Alguém diria Kingdom também. Eu li um pouco, eu consigo ver relação também. Aquele. Eu recomendaria também aquele mangá da autora de Full Metal. Como que chama? Arslan, alguma coisa assim. Arslan Senki. Ele é bem. Tipo, tem estratégia, tem diplomacia. Não tem gestão de recursos, né? Mas isso tem mesmo. Mas eu acho que tem caminhos pra isso, sim. Se a gente pensasse, se eu pensasse um pouco mais, ainda conseguia. Eu tenho na minha cabeça, eu não sei quais, mas eu tenho mangás que tem a ver com, tipo, estratégia militar mesmo, esse tipo de coisa. Vinland Saga um pouquinho, talvez, não tanto. Não tanto, mas tem um pouquinho. Não, dá pra arranjar sim. Não é uma tarefa impossível, não. Maravilha. Terminamos aqui, então, a leitura de e-mails, né? Tem alguma coisa que você quer recomendar? Não, recomenda não. Sei lá, alguma coisa que você leu. Já falamos, acho que não teve programa desde que estreou Homem-Aranha. Não. Você assistiu? Não. Não se empolgou? Não. Eu tô honestamente enjoado de filme de super-herói. Tipo, eu não vejo um faz muito tempo. Eu assisto tanto quanto qualquer outro. Eu vejo como demérito. Eu gostei desse Homem-Aranha. Eu achei que pegaram bem a essência e finalmente tem um vilão que presta na Marvel. Um vilão que você fala, olha só, é um personagem realmente construído, olha só. Ok. Por incrível que pareça. E sei lá, acho que não era filme pra eu ver no cinema, não. Quando sair o Piratão eu vejo. Eu recomendo, tô maratonando ainda, acho que eu tô na metade da 3ª temporada de BoJack Horseman, série da Netflix. É um desenho que você não vai gostar, estranho, mas eu acho que eu comecei a assistir porque me falaram muito bem, mas eu nunca avancei. Eu gostei muito mesmo. Sei lá, eu já recomendei vários desenhos aqui, até algumas pessoas escutam essa recomendação. Então eu recomendo BoJack Horseman. Ele tem uma visão bem... Não foi fácil de ver, eu maratonei 2 temporadas, eu honestamente me senti mal depois. Não é uma série pra se sentir bem, sabe? Tipo, eu achei ele cutucou uma ferida um pouquinho fundo demais pra mim, sabe? Tipo, eu fiquei meio, tipo, contemplando um pouquinho demais, tipo, por uns dias a vida, sabe? Ai, que merda, mano. Apertou os botões errados. Nossa, caraca. Tanto que eu dei uma pausa antes de ir pra 3ª temporada, porque eu ia me matar, não ia aguentar não, cara. Deixa eu falar uma coisa só. Eu quero reforçar Musou Telepathy. Poucas pessoas leram, tipo, Slowpoke Pot. Tá muito bom, viu? Tá muito bom o Musou Telepathy. Tem que retomar. Quando eu comecei a ler, eu não marquei no Manga Updates até onde eu avancei. Aí eu não lembro de onde eu tenho que continuar. Depois eu quero continuar. Eu tinha lido uns par de capítulos ali. Nossa, eu tô, tipo, amando. Todo dia eu espero uma página, né? Que lança um capítulo por dia, que é uma página. E todo dia essa história... Quem tá escrevendo sabe entender os personagens, sabe? Eu tô amando mesmo. Fica aí a recomendação. Maravilha.
recomendação da semana é minha. É sua sim, estranho. Boa sorte. Eu estou praticamente roubando uma recomendação que se um dia a gente pedisse pro Luke fazer, ele faria, ou ele teria receio de fazer. Mas ele é uma pessoa que assistiu bastante pra eu ler, e eu peguei esse final de semana e eu comecei a ler. Não li tudo que saiu até agora, mas eu li bastante, li metade do que saiu. É um mangá chamado Kanata no Astra. Ele é um mangá atualmente em publicação na Jump+, do mesmo autor de Sketchdance. Então, ok. Por isso que o Luke gosta bastante, ele é um grande fã de Sketchdance. Sim. Kanata no Astra veio na sequência. Eu li vários capítulos de Sketchdance, eu gostava, eu só achava meio comprido porque ele tinha muita fala, e aí como ele era gag e tal, tipo, eu acabei perdendo o ritmo. Não é que eu desgostei, eu só perdi o ritmo de voltar a ler. Mas um dia eu pretendo voltar a ler porque muita gente me fala que é muito bom e eu concordo que deve ser muito bom. Até esse dia chegar, eu comecei a ler então Kanata no Astra. Ele vai contar uma história que se passa no futuro, em que existem viagens interplanetárias e um grupo de estudantes que não se conheciam, né, foram juntados, que eles iam ser mandados tipo num camping que existe naquele mundo, que eles pegam as crianças, colocam num planeta, deixam elas 5 dias lá perdidas no planeta e depois vão buscar. E aí quando eles vão pra esse planeta, surge uma bola de energia que absorve eles e joga eles no espaço e, tipo, totalmente longe de onde eles deveriam estar. E aí eles começam uma jornada pra tentar voltar. Como é uma viagem muito longa, eles têm que fazer todo um planejamento e aí tem que aprender a interagir, tem que buscar recursos, etc. Então o mangá basicamente é isso, são crianças tentando voltar para... Crianças não, né? Adolescentes, 17 anos ali, tentando voltar para casa. Os pontos fortes desse mangá para mim até aqui é que esse cara, ele criou esse núcleo de 8 personagens, todos eles têm uma personalidade e, tipo, fica claro muito rápido, e com o tempo essas personalidades só vão desabrochando mais e mais com as interações entre os personagens, e surge uma riqueza de comunicação entre todo mundo ali, você entendendo como aquelas pessoas, quais tipos de personalidade entrariam em conflito, quais tipos de personalidade se dariam bem, tem os excluídos, ainda tem uns 2 personagens ali que, tipo, não interagiu tanto até onde eu li, mas eu tenho certeza que faz parte de uma construção. Ele tá dando essa dica que é parte de uma construção pra explorar depois. E aí ele tem essas, tipo, tem 4 meninas, 5 meninos. E até agora não rolou muita objetificação. Tipo, as meninas só são voluptuosas de corpo, mas, tipo, não ficou mostrando, sei lá, pente shot, nada. As personagens femininas são tratadas como iguais. Então, tipo, cara, isso infelizmente tem que dizer quando acontece, porque é bem rápido. Sim, mas, tipo, o protagonista, ele é o Kanata, que ele é o cara que ele é meio líderzinho, mas tem a gente acompanha mais pela visão da Ares, que é uma das meninas. E, tipo, ela é uma personagem completa também e tipo, tem uma personalidade super divertida. Cara, é uma boa história, tem conflito, não é só, tipo, vamos sobreviver, tem uma parte de conspiração, tipo, o que aconteceu, como a gente veio parar aqui. Eles foram parar do lado de uma nave e eles pegaram essa nave pra viajar. E aí, tipo, coincidência ter justo uma nave aqui onde a gente apareceu, sabe? Enfim, tá bem interessante até onde eu tô lendo, eu tô gostando bastante. Eu tô até... É um pouco de vacilo dizer isso, porque as pessoas trabalham nessa revista digital e se esforçam de verdade, mas eu acho que essa série é boa demais pra essa revista digital. Ela merecia tá num holofote maior aí, na minha opinião. Caraca, mano, você recomendou bem, viu? Tô muito empolgado pra ler esse mangá agora. Porra, eu amo esse negócio de, tipo... A gente sempre comenta, né, de, tipo, micro-interação, sabe? Tipo, sobre... Cada interação tem que ser única, e pelo jeito que você descreveu, esse mangá tem isso de forma forte. Porra, é muito bom. Os caras, todo mundo tem personalidade. Então, tipo, sei lá, tem o cara que é o loirinho bonitinho, mas ele é o viciado em biologia e animais e plantas. Só que, tipo, ele é meio creepy ao mesmo tempo. Então, tipo, quando aparecem os animais, ele faz uma cara meio creepy e todo mundo comenta: caralho, como você é creepy, sai daqui. Sabe? Tipo, tem um pouco de humor, tem bastante de humor, na verdade, nesse cara. Esse autor, ele tem... Isso que eu queria perguntar. Tem demais ao gag, tipo, mais mistério? Não, ele tem piadas na história, tipo, tem momentos engraçados na história, mas o mangá não é de comédia. Ele é um mangá de, sei lá, é uma mistura de aventura, de slice of life, tem uma trama, tem comédia, tem survival. relação...
tem survival, tem um pouco de tudo ali. Eu acho bem legal. Tô gostando bastante de ler. Eu quero alcançar os atuais em breve. Caraca, esse eu vou ler com certeza. Você recomendou muito bem, cara. Eu vou atrás disso. Não sabia da existência, não. Eu sabia há bastante tempo. Eu tava enrolando pra ler, mas esse final de semana o Luke postou alguma coisa falando no nosso chat pessoal. Ele falou alguma coisa tipo, caraca, tá muito bom, esse cara sabe fazer trama muito bem. Aí eu, porra, tem que ler essa merda, vai. Então, é muito bom mesmo. Então, a recomendação desta semana é Kanata no Astra. É só uma dele que é meio difícil de achar. Eu achei no mangá Madokami. Eu acho que com um pouco de esmero você encontra, mas você não encontra nos leitores online porque é da Viz, né? Então foi roubado da Viz. Então você tem que ser um pouco malandro pra encontrar. Mas quem quiser acha. Com boa vontade você acha, né? Sim, sempre acha. Maravilha, cara. Boa recomendação. Até semana que vem. Até semana que vem.